Olá, sejam bem-vindos a mais um tema de O Japão em Segurança. O Japão em Segurança é uma série de vídeos que eu estou aqui a fazer no YouTube. Estou a fazer estes vídeos em parte para responder às vossas questões sobre como viajar no Japão em segurança e em parte porque há muita coisa que eu fui aprendendo ao longo dos anos, eu fui aprendendo ao longo do meu trabalho na consultoria e também ao longo das minhas viagens, muitas delas no início, sobretudo quando andava a fazer ainda a investigação, a andar sozinha no Japão. E também porque me interessa bastante responder às questões das mulheres e, portanto, neste vídeo em particular nós vamos falar do Japão em segurança para as mulheres. Para as mulheres que querem viajar sozinhas, para as mulheres que querem viajar em pequenos grupos ou só com uma amiga ou duas. Então, é nesse espectro que nós vamos aqui trabalhar. O Japão em segurança, porque nos interessa falar das expectativas que vocês têm, como adaptar as vossas expectativas à realidade que lá podem encontrar, as vantagens, as desvantagens, vou analisar algumas delas aqui. Acho que também é importante trazer o lado mais que eu conheço como investigadora de estudos japoneses e que eu posso partilhar com vocês, sendo mulher ocidental, mas também andando já com mais de 10 anos do Japão nas costas, posso partilhar com vocês acerca de alguns aspectos de ser mulher no Japão, como é que a mulher japonesa está na sociedade e como é que ser mulher no Japão influencia a perspectiva da sociedade japonesa em relação às mulheres em geral, incluindo também as mulheres que não são japonesas, mas que estão lá em visita, em turismo, em estudo, numa viagem mais prolongada, etc. Então eu acho que é importante entender o que é ser mulher no Japão, um bocadinho mais de sociologia, de antropologia e de história, para perceber depois também a reação do japonês a tudo o que tem a ver com o mundo feminino. Acho que vocês, no final deste vídeo, acho que vocês vão perceber a importância de analisar o que é ser mulher no Japão. Para vocês também, que são mulheres e querem viajar no Japão, fazerem escolhas, mas escolhas informadas. Depois vou falar, obviamente, de exemplos práticos e dicas. Esta série de vídeos e todos os outros que estão no canal são sempre fundamentados em experiências pessoais, em coisas concretas, em exemplos e dicas, porque eu quero que vocês tenham a melhor experiência possível. Portanto, vou partilhar uma série de dicas. Eu vou falar das oportunidades para o final deste ano, 2021, e sobretudo para o ano 2022, porque o Japão neste momento é um destino turístico, digamos assim, fora de rota, porque tem as suas fronteiras fechadas por causa da situação do controle da pandemia Covid-19 a nível global. No entanto, o governo do Japão já anunciou que, de uma maneira ou de outra, vai continuar para a frente com os programas de Jogos Olímpicos, Paralímpicos, turismo internacional, já mais depois do verão. Então, nós podemos, efetivamente, com a segurança do próprio governo do Japão, planear o final deste ano e o próximo ano em relação a programas de turismo. E se estiverem interessados em visitar o Japão numa perspectiva de imersão cultural, com uma consultoria especializada nesse sentido, estão no direito e na liberdade de me contactarem para saberem mais sobre isso. Os contactos estão aqui em cima, vocês podem ver, e também estão em baixo na descrição do vídeo mais informações. Então vamos já passar à primeira parte, as expectativas. O Japão é um país enorme. O Japão é um país muito, muito grande. E eu normalmente começo logo por vos falar de colocar as coisas em perspectiva. Se nós colocarmos o mapa do Japão na escala equivalente em cima do mapa da Europa, nós verificamos que o topo de Hokkaido aparece já ali na península quase escandinava. Vocês têm o sul mesmo do Japão, a continuação da Okinawa para baixo, vocês já têm nas Canárias. Então, a enorme diversidade, o enorme tamanho do território japonês faz com que nós tenhamos que adaptar as nossas expectativas. Quem é europeu, e também quem é do Brasil, da América, do Canadá, etc.,
tende a não ter presente na sua mente esta característica do Japão ser tão extenso, tão grande. E, portanto, pensam que podem fazer uma visita ao Japão em 2 semanas ou qualquer coisa assim. Tenham as vossas expectativas devidamente adaptadas à realidade. Vocês podem conhecer muita coisa do Japão em 2 semanas ou 3 semanas, mas não podem, de facto, conhecer o Japão todo, a menos que estendam bastante o vosso período de visita. Tendo essas expectativas adaptadas, eu acho que é muito interessante a diversidade que existe no Japão, mas apenas algumas zonas do país têm, de facto, condições para receber o turismo ocidental naquele turista que é o viajante autónomo, naquele turista que é a mulher viajante sozinha. A mulher viajante sozinha vai enfrentar algumas dificuldades, eu não digo que não, por exemplo, no planeamento, por exemplo, a ir a sítios que tenham preparação para receber turistas estrangeiros. Não é só por ela ser mulher, é por ela ser um turista estrangeiro que não tem alguém por trás dela a trabalhar a logística, a trabalhar o acolhimento, etc. Então, provavelmente será mais realista, e é por isso que eu estou a falar de adaptar as expectativas, será mais realista uma mulher que viaja sozinha, abandonar a convicção que é possível fazer exploração de algo completamente novo, de algo completamente fora da rota, quando está a viajar nestas condições, e escolher as coisas que estão mais bem preparadas para receber. Isto porque é muito triste para mim estar depois a receber e-mails e contactos e mensagens de pessoas que me dizem isto. Acontece muito frequentemente, que me dizem: eu fui ao Japão sozinho e não gostei, ou sozinha e não gostei, achei que eram isto e aquilo, aquilo outro, que não estavam preparados para isto e aquilo, aquilo outro. E normalmente eu penso: mas porquê é que foi fazer isto desta maneira? Porque claramente não estava com as suas expectativas adaptadas à realidade das condições que existiam. Portanto, logo na fase das expectativas, é muito importante compreender que a prioridade será sempre ir a sítios que têm preparação para receber o chamado turista autónomo, o turista, seja backpacking ou não, mas é melhor, sobretudo no tempo que normalmente as pessoas tiram, que é 2 semanas de férias, é melhor eleger preferencialmente essas rotas. Se estiverem a trabalhar com um consultor especializado, se estiverem a trabalhar com guias intérpretes, sobretudo se forem guias intérpretes com os quais podem fazer programas à vossa medida, aí sim, aí, by all means, explorem e saiam da rota. É isso que eu faço também. Mas notem que se estiverem completamente sozinhos, se calhar há certas coisas que vai ser mais difícil para vocês lá chegar. Devido ao tamanho e devido às distâncias que vocês têm que percorrer no Japão, as deslocações são de facto demorosas. O Japão tem imensos meios de transporte público e são todos muito bons, de muito boa qualidade e a funcionar muito bem. Mas mesmo quando as pessoas utilizam coisas como o comboio-bala, o Shinkansen, ou mesmo, por exemplo, os voos internos, porque o Japão tem muitos aeroportos onde operam companhias aéreas domésticas, portanto, mesmo que façam estas viagens, é normal que para passarem para uma região da outra do próprio país, por exemplo, para passarem da região de Tohoku à região de norte de Kyushu, Kita-Kyushu, vocês vão demorar meio-dia ou um dia inteiro, depende. Então, quando vocês fazem o vosso planeamento da viagem, não pensem que por terem 2 semanas de viagem, têm 2 semanas de Japão. Não, vocês têm 2 semanas nas quais, se calhar, 4 dias vão ser em transportes. Então pensem no planeamento da vossa viagem, tendo em conta que vocês vão passar de vez em quando, meio-dia ou um dia inteiro em transportes. Isso não tem que ser um tempo morto, podem planeá-lo de uma maneira que seja um tempo ativo, interessante ou com algo para fazer, mas têm que ter isso em conta. As distâncias são realmente muito grandes e por mais velozes e eficientes que sejam os meios de transportes, não há de facto teletransporte. Então têm que ter isso em conta. O Japão, dito isto, é de facto um destino no qual as mulheres que viajam sozinhas podem ter expectativas relativamente elevadas. É de longa data um dos principais destinos para viajantes a solo. Não causa estranheza nenhuma para os japoneses, para a indústria da hospitalidade no Japão, encontrar um viajante que viaja a solo, ao contrário de outros destinos, por exemplo. E, portanto, é fácil encontrar alojamento, é fácil encontrar menus para alojamento para experiências para uma pessoa. Não há falta de infraestrutura para isso.
Não é nada estranho ver pessoas a viajarem sozinhas em pontos turísticos, mesmo os mais famosos, comprar bilhetes para as coisas, etc. Tudo isso está muito preparado. Há avisos, há sinais, há cartazes, há informação em todo lado. Não é absolutamente indispensável vocês andarem com um guia intérprete se andarem nas atrações mais mainstream e nas grandes capitais. Se vocês já saírem da rota, aí sim, aí as coisas já só estão em japonês e já é mais difícil encontrarem como ir ver aquele templo no meio da montanha que vocês querem mesmo ir ver, mas que é um bocado fora do mainstream turismo. Aí se calhar vai ser mais difícil, ou até se calhar não vai haver transporte público e tem que alugar carro, e portanto tem que estar com alguém que vos possa conduzir, se vocês não puderem conduzir, e por aí adiante. Mas dentro das cidades principais e dentro das atrações principais, basicamente qualquer turista sozinho e mulheres sozinhas conseguem fazer. Eu digo isto de mulheres sozinhas porque há determinados sítios que não permitem as mulheres entrar, mas não é o caso do Japão. Do ponto de vista do turismo, eles consideram a mulher como um ótimo cliente e gostam muito de ter clientes femininas neste tipo de atrações e serviços. Se o objetivo da vossa viagem ao Japão for tirarem um tempo para pensar, desenvolverem-se a nível pessoal, etc., o Japão é de facto um ótimo sítio para o fazerem. Existe uma tendência, não é estatisticamente muito relevante, mas existe uma tendência de turistas ocidentais que têm uma identificação de género no feminino e que ficam no Japão normalmente durante um período um bocadinho mais longo do que normal, normalmente quase um mês, à volta de um mês, e que consideram a sua viagem ao Japão como uma viagem para relaxar, uma viagem para crescer a nível pessoal, uma viagem onde procuram fazer coisas como experiências de meditação, ficarem algum tempo num templo, fazerem workshops, por exemplo, de meditação, mais do que andarem a correr de um lado para o outro e a colecionar destinos turísticos ou atrações turísticas. São pessoas que procuram fazer da sua viagem ao Japão uma experiência de renascimento pessoal. E isso é um certo tipo de viajante estrangeiro no Japão, não japonês, o chamado inbound tourism. E por causa disso existir, embora seja estatisticamente ainda muito pequeno para ser uma trend, para ser uma tendência relevante, mas como já existe consciência de que esse mercado está lá, da parte dos japoneses também há uma adaptação a essa procura. Então é possível vocês inscreverem-se em programas de retiro, de meditação, de termas, workshops, de meio-dia, dia inteiro, fazerem inscrições em atividades, quer elas sejam para ser feitas sozinhas, ou com o vosso pequeno grupo de amigas, 2 ou 3, ou então vocês inscrevem-se a nível individual para integrar uma atividade que depois terá um certo número de pessoas, que normalmente é um pequeno número de pessoas, normalmente é entre 5 a 6 pessoas. As atividades no Japão nunca são feitas assim a pensar na quantidade, são feitas a pensar na qualidade. Então, se vocês se inscreverem, por exemplo, num workshop de gastronomia, feito na casa de pessoas japonesas, vocês vão ter 4 pessoas e mais as 2 que moram naquela casa, por exemplo. Portanto, é tudo muito pessoal, é tudo muito direto. E normalmente as mulheres que viajam sozinhas gostam desse tipo de experiências. É precisamente isso que elas estão à procura. Então, nesse sentido, sim, podem ter expectativas altas. O Japão é para vocês. Existem várias plataformas online, quer japonesas, quer internacionais, e, portanto, plataformas que estão em inglês, em espanhol, em francês, etc., onde vocês podem registar-se, reservar e ter em conta que a atividade está lá marcadinha à vossa espera para naquele dia, àquela hora, vocês chegarem lá. Em termos de, agora vamos falar nas vantagens e desvantagens. Primeiro, vantagens. Em termos de vantagens, eu acho que o Japão é um local onde é perfeito, é mesmo perfeito a ser um viajante solo, e em particular uma mulher, a viajar sozinha, quando são coisas como mercados, feiras, festivais, tudo o que tem a ver com estar com outras pessoas, ver dispor os produtos, ver negociar os preços, sentir como é que funciona as transações comerciais, os produtos, os serviços, as matérias-primas, às vezes até os mercados de coisas frescas, como peixe, legumes, o tsukiji, famosíssimo. Portanto, isso é uma coisa que eu acho que as mulheres apreciam. As mulheres, em geral, gostam desse tipo de coisas. E no Japão existe o contexto ideal para isso. É seguro,
é agradável, não há coisas como maus cheiros, faltas de condições de higiene, isso não existe. Nestes espaços a higiene é top, por mais incrível que pareça. Então a pessoa sente-se bem, não se sente nauseabunda num sítio, não se sente num sítio inseguro, antes pelo contrário. É fácil caminhar lá, há espaço, não é muito atravancado. Existe simpatia e existe receptividade da parte de quem são as pessoas que estão nas feiras, nos mercados, nos festivais, gostam de interagir convosco. Se forem mulheres e estiverem a viajar sozinhas ou em pequenos grupos de mulheres, é altamente provável que outras mulheres nestes contextos, em que as pessoas comunicam mais, tomem a iniciativa de comunicar com vocês, de perguntar de onde é que vocês são, de onde é que vocês vêm, o que é que estão ali a fazer, o que é que gostam, e de quererem também saber a vossa opinião sobre as coisas. Então, eu acho que isso introduz ali um elemento muito importante, que é, quando vocês vão a estes sítios, os mercados, as feiras, os festivais, onde as pessoas estão, por natureza, mais receptivas à comunicação e à interação, e também porque querem vender-vos o produto, mas à boleia disso vem muita conversa e vem muita troca de informação. Quando vocês se expõem a estas experiências, vocês sentem-se mais acompanhadas. E um dos downsides, um dos pontos potencialmente mais difíceis e mais, se calhar até tristes de viajar sozinha, é essa sensação de solidão ou isolamento. Há muitas bloggers, há muitas youtubers que falam de viajar sozinha no Japão é muito isolado, sentimos-nos muito separadas do resto, muito sozinhas, não há contacto, não há comunicação. Eu acho, é a minha experiência pessoal, e tem sido sempre ao longo dos anos, eu acho que isso é por não se colocarem nos sítios que são mais propícios a esse tipo de interações. Então eu recomendo às pessoas que vão aos sítios onde é mais propício a essas interações e desfrutam e bebam e submerjam-se na interação pessoal nos contextos em que elas se fazem. Porque o Japão é muito assim. Há sítios onde as coisas funcionam de uma maneira e há sítios onde as coisas funcionam da outra. Nas feiras, nos mercados, nos festivais, é onde as pessoas estão extrovertidas. Noutros contextos, as pessoas não estão extrovertidas, estão introvertidas e, portanto, não vale a pena tentar forçar o contacto ou a conversa ou a intimidade. Mas, em certos contextos, ela parece muito espontânea. Então, desfrutem da existência desses contextos. Desfrutem da possibilidade de ajustarem o vosso programa quando estão sozinhas e não têm que prestar contas a uma agência de viagens ou não têm que andar a seguir um programa rígido, desfrutem do facto de que estão sozinhas, não têm um programa com os horários contados e quando vão a estes sítios, deem mais margem de manobra para as conversas que daí surgem, para as até amizades que daí surgem. Então, eu acho que isto é uma grande vantagem de viajar sozinha no Japão. Outra grande vantagem de viajar sozinha no Japão é que, como têm que resolver os problemas sozinhas, como têm que cuidar de si mesmas, vocês vão descobrir ou vão desenvolver a vossa autoconfiança, o vosso pensamento positivo. Vocês vão inevitavelmente descobrir as vossas capacidades reais de estar num país onde não falam a vossa língua, onde é tudo estranho na geografia, onde a cultura é totalmente diferente e às vezes há coisas que nós nem pensamos que era uma questão cultural, mas são. E só descobrimos isso quando estamos lá. Então, temos que navegar a dimensão da incerteza e do desconforto, mas logo a seguir da descoberta da adaptação. Isso potencia um crescimento pessoal enorme. Eu acho que isso é uma grande vantagem de viajar sozinha no Japão ou em grupos muito pequenos. Em grupos muito pequenos, depois tem outro patamar que é podemos ter ali alguém com o qual trocar impressão. Podemos ter ali uma amiga, alguém que tem uma opinião que nós confiamos e que nós já planeámos a viagem juntas e podemos trocar, isto que nos aconteceu é curioso, não é? E podemos trocar aquela impressão no momento e ter aquele feedback instantâneo. Mas para todos os efeitos, não estamos a correr de um lado para o outro com programas de agências de viagens e podemos dar, não é? Podemos dar-nos a nós próprios essa possibilidade de absorver o que nos está a acontecer e fazer esse crescimento pessoal de resolver o problema por nós mesmas e encaixar que estávamos ali numa situação de diferença ou de choque cultural. Então acho que isso também é uma grande vantagem. E por fim, na lista das vantagens, eu acho que é espetacular chegar a um lugar, por exemplo, antes dos outros todos,
sejam eles locais ou turistas, e ter esse lugar só para si. E por outro lado, também pode ser espetacular estar num banho de multidão, estar num sítio onde somos a única pessoa diferente, a única pessoa estrangeira, a única pessoa que não é dali, mas ao mesmo tempo sentimos-nos tão em comunhão com tudo o que está à nossa volta. Eu acho que essas são duas experiências a solidão absoluta, digamos assim, ou estar só no meio da multidão, ou estar só na paisagem, digamos assim, eu acho que são experiências que só se tem quando se é um viajante a solo. E eu acho que as mulheres sozinhas a viajar, se calhar encontram isso de uma maneira diferente, ou reagem a isso de uma maneira diferente do seu dia a dia. Porque no nosso dia a dia, nós todas as mulheres, no nosso dia a dia, nós temos a profissão, temos a casa, temos os filhos, ou temos que cuidar de outras, ou os pais, às vezes. Então, nós temos que cuidar de tanta gente e de tantas coisas ao mesmo tempo. A nossa atenção está tão dividida que acabamos por não ter experiências em que a nossa atenção está concentrada. Está concentrada naquilo que estamos a sentir, está concentrada no nosso próprio corpo, nos espaços que o nosso corpo ocupa, nas coisas que estão à volta do nosso corpo, dos nossos sentidos. E esse trazer à volta a nossa concentração em nós mesmos é um luxo que muito raramente conseguimos ter no dia a dia, na nossa vida normal. Então eu acho que o Japão é um local ideal para fazer uma viagem em que nós também exercitamos esse nosso músculo mental de nos centrarmos em nós mesmas e nas nossas sensações e em como é que nos estamos a sentir e ter consciência da envolvência, mas sem perder de vista aquele preciosidade do momento presente. Então eu acho que isso nos dá um upload, um reload, uma espécie de reiniciar que podemos depois trazer para a nossa vida, podemos depois trazer para o nosso cotidiano. São momentos verdadeiramente mágicos. E em particular quando se é mulher sozinha em viagem no Japão e mesmo sozinha, como tudo o que está à nossa frente, seja um templo, um santuário ou uma cidade seja cheia de gente, não interessa, como tudo o que está à nossa frente está vazio ou está vazio de outras pessoas como nós sentimos mais imersas naquele mundo. É como se nos dissolvêssemos no que estamos a ver. Nós não estamos a ver-nos a nós próprios, estamos só a ver o que está à nossa volta. E essa sensação de dissolução do ego na ambiência é uma experiência muito japonesa em si mesma. É uma experiência que é cultivada em tradições ancestrais do Japão, como por exemplo a cerimónia do chá, como por exemplo a meditação zen, etc. E é uma experiência que, apesar de haver uma escola e uma aprendizagem para fazer essas artes tradicionais, essa experiência pode, em parte, ser experimentada quando somos uma viajante sozinha em certos sítios do Japão e temos o luxo de conseguir lá estar. O luxo, não estou a falar só de dinheiro, estou a falar de luxo, aquilo que é verdadeiramente especial. Às vezes as pessoas confundem luxo com opulência. Não é a mesma coisa. Então eu recomendo vivamente que enfoquem os vossos objetivos, a vossa motivação da viagem ao Japão neste tipo de vantagens que podem alcançar, tendo em conta como evitar as desvantagens ou como minimizar o seu impacto, mas focarem-se naquilo que é alcançável e que é positivo e transformador. Mais ainda vantagens. O turismo internacional no Japão realmente cresceu muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo ao longo dos anos. Eu acompanhei isso, a minha vida, a minha carreira cresceu à boleia desse fenómeno. A maior parte dos viajantes internacionais do Japão são da Coreia, dos Estados Unidos e da China. E estatisticamente foi-se analisando ao longo do tempo que aquilo em que eles gastam mais dinheiro, para além do voo e do alojamento, é na alimentação e nas compras. Ou seja, mais do que simplesmente alimentarem-se porque precisam de se alimentar e ir comer o estritamente necessário, as pessoas investem em ir comer a comida japonesa ou os vários tipos de oferta gastronómica que o Japão tem para oferecer. Em feiras, na rua, em botecos de rua, tascas de rua, em street food. Ou seja, existe toda uma cultura gastronómica no Japão que é muito atrativa para quem é estrangeiro e visita o país. E também existe todas as coisas de compras para fazer. Os grandes magazins, os grandes armazéns, mas também os mercados, mas também as marcas especificamente japonesas. Então, a comprar coisas que são produtos que são japoneses ou contextos de compra que são só japoneses e também a alimentação que é especificamente japonesa, são nessas duas áreas que normalmente os visitantes com visto de turista estrangeiro mais gastam dinheiro.
E, portanto, o mercado japonês adaptou-se. O mercado japonês adaptou-se a isto e criou uma grande oferta. E ao longo dos últimos anos, em particular dos últimos 5 ou 6 anos, a oferta e a diversidade era tanta que havia muita competição entre eles. E, portanto, os preços também eram mais interessantes, havendo muita competição. Agora, o que acontece é que as viajantes do sexo feminino, e particularmente as mulheres que viajam sozinhas, gostam muito também de experiências gastronómicas e de compras e de lembrancinhas do Japão. E, portanto, esta correspondência entre a oferta e a procura é perfeita. E vocês tirem vantagem disso, desfrutem desse facto enquanto estão no Japão. Agora, também vos queria falar do impacto das redes sociais. O impacto das redes sociais no comportamento dos viajantes tem sido muito estudado ao longo dos últimos anos, e isso também foi tido em conta pelas autoridades japonesas e pelas instituições japonesas que têm a função de desenvolver o que é que são os produtos turísticos propriamente ditos no território. Ou seja, as várias autoridades do governo local, governo regional e governo local, e depois às vezes até ultralocal, organizações, por exemplo, de comunidades de vizinhos, têm investido muito em tirar partido da popularidade do Japão nas redes sociais. A hashtag Japão é uma coisa que vende. E como a hashtag Japão é uma coisa que vende, eles perceberam que era importante facilitar às pessoas que vão atrás das lógicas das redes sociais também o acesso a certos sítios do Japão. Então, estratégias de promoção do Japão através das redes sociais. Às vezes têm campanhas associadas, campanhas que vos dão descontos, que vos dão bónus, que vos dão benefícios, etc. Portanto, se vocês trabalham na área do marketing multimédia, se vocês têm um blog, se vocês têm um canal de YouTube, etc., estejam atentos a isto. O Japão é um destino que vos apresenta muitas vantagens neste sentido, mas mesmo que essa não seja a vossa praia e que vocês simplesmente gostem de tirar fotografias dos sítios onde vão de férias, notem que o Japão é um daqueles destinos onde está tudo preparado para vocês chegarem ao sítio da fotografia e está tudo preparado para vocês estarem no sítio do vídeo e no sítio do TikTok e não sei o quê. Está tudo preparado para vocês terem uma boa experiência nesse sentido. Então, se esta é a vossa praia, sim, também é mais uma vantagem. Agora, desvantagens. Temos que falar um bocadinho de desvantagens. Isso é realista. Falar de desvantagens é uma maneira de eu vos dizer que há coisas que vocês devem conhecer antes de serem bombardeadas com elas assim que lá chegam e prepararem-se adequadamente. Portanto, desvantagens não quer dizer desmotivar-vos para ir ao Japão. Longe de mim fazer isso. Mas é preciso ter isso em conta. Por exemplo, quando se é uma viajante a solo, temos que, se vocês assim o escolherem ser, têm que tratar de toda a logística, todo o planeamento. Não podem dividir tarefas com ninguém e também não podem contar com ninguém que realmente seja responsável para vos dar informações. Certo que há muita gente que fala com um amigo que já foi, uma amiga que já foi, procura posts de blogs, procura vídeos do YouTube como este, procura informação por aí. Ou até coloca um post num grupo do Facebook dedicado a viagens, a dizer quero ir ao Japão deste tempo a este tempo, deem-me recomendações. Ora bem, é uma coisa que eu vos tenho que dizer. Como profissional responsável pelo trabalho que eu faço, nos meus vídeos do YouTube, eu dou informação com a minha cara, com o meu nome. Eu sou responsável por aquilo que eu digo. Mas uma pessoa que escreve um blog por entretenimento, porque foi lá uma vez, ou um youtuber de entretenimento, ou uma pessoa que vos dá uma resposta num grupo de Facebook, tem zero responsabilidade naquilo que está a dizer. E a sua opinião será não só a sua opinião pessoal e subjetiva, mas também uma opinião que tem a informação de ter ido lá uma ou duas vezes. Isso é muito diferente de ser um profissional, de ser um consultor que dá o nome e a cara por aquilo que está a dizer. Vocês tenham isso em conta. Levem essas coisinhas que vos dizem com um grão de sal. Se vocês quiserem seguir essas indicações que vos dão, esses blogs que vocês leem, esses vídeos que vocês veem, tenham sempre em conta que tem que ver muitos, tem que comparar muito e, sobretudo, que isso não são opiniões pelas quais as pessoas que estão a dar são legalmente responsáveis. Vocês é que são. Vocês é que estão a escolher fazê-lo. Então tenham isso em conta. É uma desvantagem porque o Japão é um destino complexo,
estar no Japão, navegar no Japão, não é tão fácil como na Europa e não é só por causa da língua. Podem correr muito maior risco de se perderem ou de não conseguirem executar um percurso que desejam. Isto são coisas estatisticamente comprovadas. Ou seja, as autoridades japonesas para o turismo, tudo o que tem a ver com a gestão do turismo, a Japanese Tourism Organization realiza sistematicamente inquéritos aos viajantes, aos turistas, às vezes nos aeroportos, às vezes nos hotéis, às vezes nos principais pontos turísticos, às vezes em parceria com operadores turísticos japoneses que fazem, por exemplo, a gestão da venda dos bilhetes para certas atrações. Fazem muitas maneiras diferentes, fazem inquéritos, fazem questionários, fazem assessments da experiência dos estrangeiros, do inbound tourism, no seu próprio território, com o objetivo de melhorar a experiência, com o objetivo de ter uma visão mais detalhada do que se está a passar. Então chegaram à conclusão que, por exemplo, os viajantes que estão sozinhos e que fizeram toda a logística e todo o planeamento da sua viagem por sua conta, e sobretudo quando são o viajante isolado, um só, ou dois amigos, mas não são um grupo significativo, e em particular quando são mulheres, isto pode ser um bocado sexista, mas são os resultados das estatísticas, é muito, muito maior a probabilidade de se perderem ou de não conseguirem executar um percurso que previamente planearam. Por exemplo, aquela coisa de eu quero ir do ponto A ao B, neste tempo fazer isto, e depois não conseguir fazê-lo, ir parar a outro sítio. E nessas circunstâncias, e é agora isso que eu queria acrescentar, vocês têm que ter em conta que existe muito maior vulnerabilidade emocional. Ter dificuldade de gerir coordenadas, de gerir tempo e de gerir adversidades, desregula os comportamentos das pessoas, desregula as emoções das pessoas, num contexto em que tudo é novo, diferente, em que não sabem como resolver um problema ou que simplesmente têm que lidar com a frustração daquilo que está a acontecer. E por vezes desregula as pessoas a um ponto de terem uma má experiência e de terem uma experiência que as deixa desmotivadas, tristes, frustradas, chateadas e que pode prejudicar a experiência que têm na viagem como um todo. Então, ter companhia, claro, idealmente ter alguém que faça o planeamento e a logística para vocês, mas pronto, mas pelo menos ter companhia ajuda um bocado a gerir isto, mas ainda assim não é a resposta absoluta para tudo. Então, tenham isto em conta. Esta é uma potencial desvantagem de serem uma mulher a viajar sozinha no Japão, que, realisticamente falando, eu tinha que vos avisar. Outra desvantagem. Como é que olhar para este gelado incrível pode ser uma desvantagem? Como? Como é que pode ser uma desvantagem? Mas é. Porquê? Porque as experiências sensoriais, as impressões visuais fortes, aquela sensação de chegar a um sítio e ver uma paisagem fenomenal e absorver essa paisagem toda e ficar, uau, isto é incrível, não acredito que estou aqui. Ou então estar em condições climatéricas extremas, que acontece muito no Japão, por exemplo, com os tufões, mas não só, também com as condições de muito, muito calor no verão, ou estar na neve. Todas as coisas que têm um impacto sensorial, elas causam maior felicidade quando são partilhadas. Isto, meus amigos e minhas amigas, é ciência. Eu não estou para aqui a dar só uma opinião pessoal. Então, quando vocês têm uma sensação, e quando essa sensação é resultado de uma experiência também na viagem, vocês têm mais prazer com essa sensação e ficam com uma memória mais forte dessa experiência se vocês a estiverem a partilhar. O mesmo não acontece se estiverem sozinhos. E o mesmo não acontece se a experiência for negativa. Ou seja, se a experiência for negativa e vocês estiverem acompanhados ou sozinhos, não há uma correlação direta com o quão forte a sentem e com o quão forte é a memória dessa experiência. Mas se vocês tiverem uma experiência sensorial positiva e se vocês tiverem outra pessoa com a qual a partilhar, o vosso prazer é maior e a vossa memória dessa experiência é mais intensa. Injusto, não é? Mas parece que sim. Nós precisamos de outras pessoas para sermos felizes. A ciência confirma que sim. Portanto, tenham isso em conta. Pode ser uma desvantagem viajar sozinha neste sentido em que a vossa felicidade não vai ser tão grande assim. Podia ser maior se fosse partilhado. Todas já fizemos isto. Todas já dormimos num terminal de autocarros, como esta rapariga está a fazer, ou num aeroporto, não é? Todas já estivemos aqui. Não é agradável, mas às vezes tem que ser. O que é que acontece quando são mulheres a viajar sozinhas?
nem tudo é glamouroso. Às vezes é preciso ir à casa de banho e deixar alguém a guardar as malas. Às vezes é preciso descansar, às vezes é preciso dormir uma soneca. Estamos exaustas, precisamos de repor a energia. Ora bem, se estiverem sozinhas, isso é muito mais complicado. Em termos de segurança dos vossos bens, do vosso património e em termos da vossa própria integridade física e segurança, é muito mais difícil gerir essas coisas. Também, em várias situações, a parte de cumprir horários, de ter conforto emocional, tudo isso fica muito mais complicado de fazer se estiverem a viajar sozinhas. São desvantagens que têm que ter em conta, lá está, para pensarem em como é que eu vou contornar isto, como é que eu vou ter em conta esta desvantagem e tentar pensar num plano para resolver estes problemas. Pode ser que vocês encontrem uma resposta que funcione para vocês. Digam aqui nos comentários quais são as vossas dicas para viajarem sozinhas e contornarem estes problemas. Esta vai ser uma matéria um bocadinho mais chata de falar, mas eu pensei muito se eu haveria de introduzir aqui neste vídeo os temas controversos ou não. Eu normalmente sou uma mulher corajosa, mas pensei se isto seria adequado ou não. Por razões muito legítimas. É que o YouTube muitas vezes bloqueia vídeos que falam de temas tabus. Existe uma política no YouTube, como plataforma de partilha de conteúdo, que sempre que a gente fala, nem sequer precisa escrever, basta a detecção áudio falar. Sempre que a gente fala de certas palavras, como a palavra que eu vou dizer a seguir, os vídeos são bloqueados em vários destinos e muitas vezes os vídeos são apagados. Então, isso é um risco, claro, para mim, que estou aqui a trabalhar nestes conteúdos, mas eu acho que mais do que o risco, o que é mesmo importante é a informação. E, portanto, eu escolhi dar-vos esta informação. Existe uma desvantagem de ser uma mulher a viajar no Japão, e em particular uma mulher sozinha, ou só 2 ou 3 mulheres sozinhas a viajar no Japão, que é mesmo uma grande desvantagem se for uma mulher sozinha. E essa é a desvantagem do assédio sexual. Isto é que vai tornar este vídeo bloqueado em muitos sítios. Então é assim, no Japão, nos comboios, no metro, ou sempre que há um espaço apertado com muita gente próxima, pode ser um festival de música, por exemplo, onde está muita gente compactada em pouco espaço. Sempre que há contextos desses, é extremamente frequente haver assédio sexual. O assédio sexual nestes contextos no Japão tem um nome, chikan. O nome diz respeito tanto ao ato em si, neste contexto, como à pessoa que o pratica. É uma coisa que no Japão está super banalizada, ocorre há décadas. As pessoas que detectam que isso está a acontecer sistematicamente não intervêm, mesmo que esteja a acontecer a 50, 30 centímetros de distância de si, num metro cheio de gente compactada. Se estiver a acontecer literalmente em pessoas que estão ao meu lado em contacto comigo, se fosse eu, claro que eu ia fazer alguma coisa em relação ao assunto. Mas os japoneses normalmente não fazem. Ou seja, aquela ideia de se eu estiver num metro cheio de gente e um homem me tentar apalpar e as outras pessoas notarem, claro que vão soar o alarme, claro que se eu me queixar as pessoas me vão defender, claro que isto não vai passar impávido e sereno. Essa pessoa vai ser apanhada, essa pessoa vai primeiro ter vergonha de que os outros vejam a fazer isso e depois, a partir do momento que os outros a vejam a fazer isso, vai parar. Ora bem, essa é a vossa ideia, como mulheres ocidentais, fruto de um contexto, de uma cultura e de uma nacionalidade que não é japonesa. Não é isto que acontece no Japão. No Japão, o assédio sexual às mulheres nestes contextos passa completamente ao lado da justiça. É extremamente raro que as vítimas deste tipo de coisas se queixem, primeiro, mas mesmo quando elas se queixam, é muito raro que haja qualquer tipo de consequências para quem lhe está a fazer isto. É um assunto que me deixa muito desconfortável, porque é um assunto que toca na falta de direitos humanos, é um assunto que causa imenso sofrimento a imensas mulheres do Japão. Aliás, meninas, nem mulheres precisam de ser, porque isto acontece a meninas na idade escolar, meninas de 10, 11, 12 anos, até mulheres de 40, 45, 50 anos. Isto acontece a todo o espectro de todas as idades das mulheres no Japão. Pode passar por coisas como apalpar, pôr a mão debaixo da roupa,
tentar pôr a mão debaixo da roupa interior, masturbar-se em contacto direto com a mulher ou menina ou rapariga. Normalmente não chega a casos de violação com penetração, mas é uma violação. E isto é extremamente comum no Japão. Se vocês são uma mulher sozinha no Japão, se utilizam meios de transporte ou estão em sítios onde haja muita gente em pouco espaço, e se estiverem no Japão tempo suficiente, isto vai-vos acontecer. Estatisticamente, é certo que vos vai acontecer. Ou vai acontecer a alguém ao vosso lado. E depois, o facto da reação dos japoneses normalmente ser não reagir, é duplamente chocante para as mulheres ocidentais, que normalmente consideram isto absolutamente inadmissível. A normalização disto ser inadmissível. Então, isto é uma coisa que vocês têm que ter em conta. Muitos planos de ação podem desenhar aqui. Podem ter apitos, podem treinar-se para que isto aconteça, podem estar alertas para que isso aconteça, podem escolher os vossos percursos de comboio de acordo com as linhas e os horários e as linhas, as rotas em que é menos provável que isto aconteça. Isto não é propriamente característico de certos horários, não é por ser à noite ou qualquer coisa assim. Isto é hora de ponta, durante o dia às 9 da manhã, isto acontece. Portanto, têm que pensar como é que vão proceder se isto acontecer, quando isto acontecer. Porque não é por serem estrangeiras que não vos vai acontecer, ok? Isto acontece mesmo às estrangeiras. Acontece às japonesas, mas também acontece às estrangeiras. Acontece por ser mulher. E acontece da parte de homens japoneses. Portanto, é muito gender specific. Como é que os japoneses tentaram combater este problema? As autoridades japonesas, com plena consciência de que isto é um problema, porque é tanto que mesmo a taxa de queixas sendo pequena, ainda assim é um número muito significativo de queixas agravadas, então criaram carruagens women only. Portanto, carruagens só para as mulheres. Se for uma hora de ponta, em que há muita gente nos transportes públicos, eu recomendo vivamente, do género obrigatório, que vocês vão numa destas carruagens. Ponham-se à frente da entrada destas carruagens. Em certas linhas elas existem e está marcado no chão, na própria plataforma de embarque, qual é a porta onde vai parar a porta desta carruagem, para vocês se posicionarem aí. E se a carruagem estiver muito cheia e vocês não conseguirem entrar, esperem pelo próximo comboio. Não vão para as outras carruagens. Em horário de ponta, nunca andem em carruagens que não sejam women only, se estão a viajar sozinhas. Não é demais eu frisar a importância disto, porque detestaria, iria partir-me o coração se tivesse que ouvir da vossa parte mais experiências do que aquelas que eu já ouvi e já vi acontecerem. Tokyo, in the morning rush hour. The Japanese capital's trains are jam-packed, bodies pressing against bodies. For some, these are the perfect conditions for chikan, or groping. I have been touched a lot of times around here, and most people I know have had the same experience. Using the AirDrop smartphone function, this pervert sent me a picture of his thing. The chikan phenomenon has been part of Japanese pop culture for some time. Cartoon films showing schoolgirls as helpless groping victims have a large fan base in a country where some couples do not even dare to hold hands in public. Situations like this one, where a groper is chased, are rare. Most victims suffer in silence. Victims like Remon Katayama, who was sexually harassed as a schoolgirl in the train. She kept silent out of shame, and because groping seemed socially acceptable for so long in Japan. She recently developed a program, the Chikan Radar, an early warning system to combat gropers. 40,000 have already registered. The feeling of powerlessness comes from the fact that gropers are perceived as being completely normal. It goes so far that the victims fear that the train will be stopped by their cry for help and that their fellow travelers will arrive late for work. Out of some kind of consideration, they prefer not to say anything. Kamaka Ogawa wants to change that.
She was sexually harassed when she was at primary school. The blogger has written a book about her experiences and demands that women talk about theirs. I used to travel to school on the train with my male friends. Their experience of that environment was very different to mine. So I realized that men can really only understand the problem if we talk about it clearly. And that is what Ogawa does now. She takes us to an event of women who don't want to put up with it anymore. The flower demo takes place once a month. It's for people who have been victims of groping or who have experienced sexual violence. The demo is a very important place for us. A place where we gain hope and the feeling that our voices can change something. In Japan, a country where few are outspoken, these flower demos are almost a revolution. Some of the women talk about their worst experiences, and seeing that gives me the feeling that we are moving together. Until something changes in Japan, Kamaka Ogawa will be coming back here every month. Depois deste segue importante, que foi esta reportagem da DW, que é um canal de notícias alemão, mas que tem notícias em alemão, em inglês e em espanhol. Recomendo-vos que sigam, é um bom canal. Depois deste segue, eu achei que era apropriado falar-vos um pouco mais do que é ser mulher no Japão, porque isto, como já viram, impacta diretamente a vossa experiência como visitantes do Japão, como pessoas que, mesmo que seja só durante 2 ou 3 semanas, estão naquele país. Eu acho que é muito importante conhecer um país, seja o Japão ou outro qualquer. Essa é a minha opinião como profissional e é a minha opinião pessoal e é a minha personalidade. Eu acho que é muito importante conhecer esse país em todas as suas dimensões. Não existem nações perfeitas, não existem povos infalíveis e é muito importante conhecer as coisas como elas realmente são, em todas as suas dimensões. Ou seja, não é por causa de eu estar a falar isto que eu acho que o Japão e os japoneses têm algum defeito, um defeito que não conseguem solucionar ou curar ou que é uma coisa terrível. Não é isso. O que eu acho é que vocês podem compreender mais sobre um país antes de irem para lá e quando lá estão, e não ser só aquele aspecto postal ilustrado, perfeito, etc. Porque quem faz uma viagem turística ao Japão e quem faz uma viagem turística normalmente por agências de viagens e normalmente de uma maneira muito protegida, em que andam sempre nos autocarros, com os grupos e não sei o quê, eu digo-vos, não fica a conhecer o Japão, de todo. Eu não sei como é que nos outros destinos funciona, porque eu especializei-me no Japão, passei muitos anos da minha vida nisso e, portanto, não passei muitos anos da minha vida noutros sítios. Mas, no Japão, garanto-vos que vocês não ficam a conhecer o Japão. Então, para vos dar um bocadinho mais de informação sobre o que é ser mulher no Japão, para vocês se sentirem mais irmanadas com as vossas irmãs japonesas, o Japão no índice do Glass Ceiling. O Glass Ceiling é uma figura de estilo, teto de vidro. É uma figura de estilo que transmite a ideia de haver um limite máximo na progressão profissional e social das mulheres. É como se existisse uma pirâmide de progressão profissional e social, mas a partir de um certo nível da pirâmide existisse um telhado de vidro. É transparente, nós conseguimos ver que em cima ainda existem mais patamares para subir, mas ao mesmo tempo está lá e nós não conseguimos subir. Então esta metáfora da existência de um teto de vidro, de um patamar máximo ao qual as mulheres chegam e não conseguem transpor, conseguem ver o que existe lá em cima, mas não conseguem ir para lá. Esta figura de estilo mediu-se. Que países é que têm este patamar? Que países é que têm este fenómeno? E em que nível é que este fenómeno é efetivamente impactante nas condições de vida nas mulheres? Este índice do Glass Ceiling foi analisado em quase 30 países, 29 países. O que está em primeiro lugar, o melhor deste ranking é... Não propriamente uma surpresa. Sweden, a Suécia, a Noruega, a Islândia, a Finlândia. Não é uma surpresa que estes países estejam no topo, nos melhores lugares possíveis, ou seja, nos lugares onde o glass ceiling ou não existe,
e as mulheres podem chegar até ao topo, existem condições para elas chegarem até ao topo, ou então, existindo, é muito, muito, muito perto do topo. Mas no caso de Sweden, Norway e Iceland, basicamente não existe glass ceiling. Onde o glass ceiling está mais abaixo, ou seja, as mulheres enfrentam este teto logo na tentativa de ascensão da sua pirâmide social e profissional e, portanto, não conseguem subir, onde este teto de vidro está logo no início mais presente é na Coreia do Sul e no Japão. Reparem, Coreia do Sul e o Japão nos últimos lugares neste índice. Então esta estatística é um bocado uma estalada na cara, para quem não conhecia a realidade da Coreia do Sul e do Japão, mas é um facto. Não se pode negar, há imensa literatura sobre o assunto, e é um facto que nos leva a pensar que nestes países a posição social e profissional das mulheres está muito, muito mal. Há muitos, muitos problemas relacionados com os direitos das mulheres e, por extensão, com os direitos humanos, porque os direitos das mulheres e os direitos humanos são uma e a mesma coisa. Não há direitos humanos sem direitos das mulheres e vice-versa. E da criança também. Então, não desfazendo os direitos dos homens, mas os direitos dos homens são o status quo. O problema é os direitos dos outros, não é? Então, na Coreia do Sul e no Japão, de facto, esta é a situação estatística, que não podemos negá-lo. Outra análise importante, metade das mulheres japonesas trabalham de modo precário, ou seja, o equivalente a recibos verdes, e não trabalham em full-time. Portanto, o Japão tem basicamente dois tipos de sistema de emprego. Tem o sistema de emprego contratual, em que alguém firma um contrato com uma empresa, com uma agência, com uma entidade, não é? Com uma entidade de uma empresa, e nesse contrato ele é um trabalhador integrado nos quadros dessa empresa. O trabalhador integrado nos quadros tem determinadas vantagens do ponto de vista do seguro de saúde, do ponto de vista da reforma, do ponto de vista dos benefícios de subsídios, etc. Uma série de benefícios. Tem também a obrigatoriedade de trabalhar para os objetivos da empresa, no seu departamento, no seu serviço específico, mas os objetivos em geral da empresa. Tem que aceitar quando a empresa o muda de cargo, e às vezes acontece até mudá-lo de regiões do país, quando o muda de cargo, tem que aceitar isso. Por outro lado, os trabalhadores que são os precários, são trabalhadores que estão apenas o chamado part-time para a empresa. Mas o part-time no Japão não é o part-time de cá. E isto é muito importante dizer, porque normalmente os jornalistas falam em part-time ou full-time. Part-time e full-time não diz nada acerca das horas nas quais uma pessoa trabalha. Diz acerca da vinculação que tem à empresa. Porque as horas que um part-time trabalha no Japão são 8, 10 horas por dia. Na mesma. A única questão é a vinculação à empresa. Não existe. A empresa não tem que proteger o trabalhador não tem direitos. Trabalha, recebe, acabou. Em relação a direitos, não tem. E isso acontece mais nas mulheres do que nos homens. Como vocês podem ver neste gráfico. E quer sejam trabalhadores regulares ou não, quem paga a fatura, quem está em pior situação, são sempre as mulheres. Então, mesmo no mercado laboral, ou seja, mesmo as mulheres que escolhem sair do destino de serem apenas, não é diminuindo, mas escolhem sair dessa via de ser donas de casa e mães de família e ingressar no mercado de trabalho, ou ingressar também no mercado de trabalho, para além de serem donas de casa e mães de família, mesmo as mulheres que o tentam, continuam a enfrentar muitas dificuldades de ser contratadas em tempo inteiro, ou seja, com um vínculo que lhes dê direitos. É isso que quer dizer. As mulheres têm praticamente apenas a possibilidade de ter trabalhos precários. Na verdade, a linha da vida das mulheres no Japão apresenta-se-lhes desde tenra idade, através da socialização primária e secundária, como tendo essencialmente 3 dimensões. Ou elas são uma mulher no modelo tradicional. O modelo tradicional tem o arquétipo da Maiko ou Geiko. Na fotografia temos uma Maiko, que é uma aprendiz de geisha, vamos dizer assim, para abreviar o contexto. Ou elas são um modelo tradicional, um modelo que é exteriormente perfeito, que não causa conflito, que não expressa opinião, que
vive internamente a tensão de agradar aos outros, mas está sempre disponível, pronta e é excelente na tarefa de agradar aos outros e de proporcionar aos outros, sejam mulheres mais velhas, homens em geral ou a sociedade, proporcionar aos outros o prazer e o deleite delas serem perfeitas, agradáveis, prontas, disponíveis e anteciparem as necessidades dos outros. Este é o arquétipo da mulher tradicional perfeita japonesa. O outro modelo possível é uma versão contemporânea deste modelo, que é a mulher que agrada aos outros, é a mulher que só tem também satisfação pessoal por agradar aos outros. E o arquétipo disto é a hostess. Hostess é uma profissão no Japão, é uma profissão de mulheres que trabalham geralmente em bares, em clubes, nos quais fazem companhia a homens, sempre só homens, que lhes pagam para elas lhes fazerem companhia. Oficialmente não é negócio da prostituição, porque os bares de hostess estão regulamentados pela lei japonesa, e na lei japonesa existe uma lei anti-prostituição. Portanto, não pode haver coito, não pode haver ato sexual, coito com penetração em nenhum espaço no Japão, segundo a lei da anti-prostituição do Japão dos anos 50, do século XX. Isto não significa que não possam existir todas as outras coisas ali ou noutros tipos de espaços. Massagens, banhos, etc. E muitas vezes estas mulheres que trabalham nestes espaços, os seus clientes mais regulares, quando lhes propõem isso, elas, claro, que estão no direito de dizer que sim ou dizer que não, mas correm o risco de dizerem que não, de perder aqueles clientes regulares e de levarem uma multa. Sim, elas pagam. Levam uma multa do estabelecimento. Portanto, se uma mulher tiver um cliente regular, se ela trabalhar como hostess, tiver um cliente regular, que gasta muito dinheiro com as bebidas e gasta ali muito dinheiro naquele bar, e ele propõe-lhe fazerem uma coisa fora do horário de trabalho dela, que envolve o ato sexual, que envolve o serviço da prostituição, se ela disser que não, e ele deixar de ir a esse bar, porque deixa de ter interesse de haver, porque está chateado, porque não está a gerir as suas frustrações bem, etc., não entendeu o não como resposta, o que vai acontecer é que o dono do bar vai apurar a responsabilidade, porque é que nós perdemos este cliente, e se ela for considerada responsável, porque ela disse uma coisa ao cliente que fez com que ele quisesse não voltar a ir àquele espaço, ela vai pagar uma multa ao bar proporcional à expectativa de rendimento que ela iria proporcionar e que, por causa de uma coisa que ela fez, não se concretiza. Portanto, ela prejudicou os lucros do estabelecimento e vai ser multada por isso. Vão ser reduzidos os honorários. E, portanto, isto é uma coisa corrente. Esta é uma coisa banal no Japão. Esta hostess é uma mulher que sente que a sua única maneira, o modelo da hostess é um modelo aplicável a toda mulher que sente que a única maneira de vingar na sociedade é através do seu poder de sedução, através dos seus dotes femininos, através da sua sexualidade. Mesmo quando não são hostesses de profissão e são qualquer outra coisa, é um perfil de mulher que, através das suas escolhas de vida, privilegia sempre como é que eu posso usar o facto de ser mulher para ganhar nesta situação, ou para progredir nesta carreira, ou para estar presente neste grupo, ou para ter relevância neste contexto. E, portanto, são mulheres que ficam com uma maneira de estar e de ser, e muitas vezes com questões psicológicas e psiquiátricas de hipersexualização. Há uma hipertrofia da sua sexualidade e uma hipotrofia de todas as outras suas competências, inclusivamente académicas, porque elas próprias compreendem que só esse modelo é que lhes vai dar sucesso no mundo real, na sociedade que existe, e portanto têm que se adaptar a esse modelo ou ao modelo tradicional. Um terceiro modelo que se apresenta à mulher do Japão é ser a ideal mãe, esposa, dona de casa, em que ela não procura existir no seiken, não procura existir no mundo lá fora, ela só procura satisfação, aperfeiçoamento das suas capacidades e competências, satisfação pessoal, ela só procura isso no mundo doméstico e, em particular, em cuidar do seu marido, em cuidar da sua casa e em cuidar das suas crianças. Estas mulheres também sofrem imensas pressões, internas e externas,
Normalmente a sua relação com o seu cônjuge não é melhor por isso, até porque muitas vezes eles não continuam a ter uma vida íntima muito ativa depois do nascimento dos filhos. É muito comum no Japão a vida íntima cessar quase completamente ou completamente depois do nascimento dos filhos, mas continuam a manter o papel de esposa, mulher, dona de casa, mãe, e isso realizas. Claro que realizas à conta de prescindirem de todos os outros aspectos de si e à conta de não desenvolverem todas as outras potencialidades que teriam, profissionais, psicológicas, sociais, etc. Então acabam por ser, arquetipicamente, são estes 3 modelos de vida, de estar, de ser e de escolhas que se apresentam às mulheres no Japão. E encaixar nestes 3 modelos é aceitável, é compreensível, é expectável na sociedade japonesa. Alguns podem ter um bocadinho menos de prestígio do que outros, nomeadamente a hostess, mas ainda assim consideram normalmente que elas estão a ganhar a vida com o seu trabalho e que, portanto, são um membro válido da sociedade. Tudo o que seja procurar crescimento e desenvolvimento no nível académico, ser uma cientista, esse tipo de coisas é extremamente difícil no Japão, enfrenta muitas dificuldades e, mais do que isso, a mulher que o tenta fazer é normalmente considerada Henahito, muito estranha, uma pessoa esquisita, uma pessoa estranha, uma pessoa fora da caixa, uma pessoa que não encaixa naquilo que estava esperado dela, uma pessoa que tenta... É um Ícaro, é alguém que tenta voar mais alto do que aquilo que estava destinado a fazer, e tal como o Ícaro vai se queimar e cair. E é um grande regozijo social quando isso acontece. Então, isto pode parecer chocante a muitas das pessoas que estão a seguir o meu canal. Eu conheço mulheres japonesas extraordinárias que ultrapassaram todos estes modelos, viram que estes modelos existiram e disseram, não, isto não é para mim, não é isto que eu quero ser outra coisa, e que fizeram o seu trilho e são outra coisa. E são-se elas próprias, realizam-se elas próprias sem encaixarem nestes modelos do que estão à espera delas. Essas mulheres existem, mas estas mulheres enfrentam dificuldades extraordinárias. É muito difícil serem assim, e é muito difícil serem nu assim ao longo de toda a sua vida. Normalmente elas têm, pode até existir a expectativa delas serem assim nos seus early 20s, nos seus 20s, mas depois a vida dá-lhes uns certos rombos e é cada vez mais difícil continuarem fiéis a si próprias. Isso também acontece. Então, realidade dura e crua, que é sempre que eu tenho aqui neste canal, era disso que eu vos queria falar aqui. Tenho aqui mais alguns dados para vos mostrar. Dados, por exemplo, da autoria de artigos científicos. Este gráfico em particular, o gráfico das barras verdes, Exclusive Authorship. Portanto, são artigos nos quais as mulheres são primeiro ou último autor, ou seja, chefe de grupo de investigação ou autor principal. Este gráfico analisou os resultados entre 2008 e 2016, em 54 de 68 jornais científicos. Scientific Journal significa revista académica com artigos científicos. Mais uma vez, a Islândia é o país onde tem mais, e o país onde tem menos é o Japão. De facto, aquilo que eu vos estava a dizer, é muito, muito complicado fazer uma carreira na ciência, no meio académico, sendo mulher. E nós pensamos, então se não é um meio académico de investigação, é se calhar as empresas e os negócios e o mundo ativo real, fora da especulação académica ou da investigação. Não, não é. Nas empresas, o rácio de mulheres num cargo executivo nas companhias japonesas em março de 2018, muito recente, no Japão é 3,8% e homens é 96,2%. Portanto, há um episódio recorrente, mas recorrente mesmo, é centenas, milhares de vezes, quase todos os dias que vocês estão no Japão vocês vão ver isto, e que eu acho que é uma metáfora para o que se passa aqui nestes dois mundos, tanto no mundo académico como no mundo das empresas. É que nos elevadores no Japão, nos grandes armazéns comerciais, nas instituições, ou às vezes até em certos prédios onde moram as pessoas, normalmente existe um funcionário dentro do elevador cuja única função é carregar nos botões. E esse funcionário é normalmente uma mulher.
Quando vocês, partindo do princípio que são mulheres, as que nos estão a ouvir, mas mesmo que não sejam, as mulheres da vossa vida, se vocês forem homens, quando vocês entram num elevador no Japão, e é um elevador num local que não tem um funcionário para carregar nos botões, quando ele existe, é quase sempre uma mulher, mas há sítios onde não existe um funcionário para carregar nos botões nos elevadores, por exemplo, um elevador dentro de uma universidade, isto já me aconteceu N vezes, ou de algum centro comercial. Normalmente, de uma maneira intuitiva, super rápida e natural, a mulher, e em particular a mulher mais nova que estiver dentro do elevador, aproxima-se dos botões e carrega nos botões dos andares para os quais as pessoas queiram ir. Se existiu alguém que entrou no elevador que ela não conhece e não sabe para que andar é que vem, ela pergunta para que andar é que aquela vai, aquela outra pessoa vai, aquela outra pessoa diz para que andar é que vai e ela carrega no botão por essa pessoa. Então isto é um comportamento tão internalizado, tão subconsciente, tão espontâneo, mas não é espontâneo, é cultural, mas pronto, que as mulheres naturalmente o fazem. E eu, muitas vezes, estando no Japão, calhava-me a mim. Ninguém precisava de me dizer. Eu sabia que era esse o meu papel. Porque eu era a mulher mais nova naquele elevador. Então, é uma coisa que, se nós quisermos estar no Japão, não como turistas, lá está. No meu caso, estava como investigadora convidada. Nós temos que nos comportar assim. Mesmo que formos estrangeiras. É o papel da mulher na sociedade. Se vocês forem estrangeiros e forem turistas, há certos contextos que podem parecer um bocado mais esquisitos de ler, um bocado mais estranhos de ler. Provavelmente é porque vocês são mulheres e não perceberam o vosso papel naquele contexto, naquele momento, no que é que está a acontecer. Portanto, eu dei aqui o exemplo do elevador porque é anedótico, não é? É uma coisa recorrente no dia-a-dia do Japão, mas que também é muito metafórica em relação a esta realidade. Dito isto, claro, como eu já vos apontei, há muitas mulheres que têm outras expectativas de vida. As mulheres japonesas do século XXI querem entrar no mercado de trabalho, querem ser executivas, querem passar o seu tempo livre a sair como lhes apetece, comer o que lhes apetece, beber o que lhes apetece, estar à noite na rua até a hora que lhes apetece e viajar. As mulheres japonesas viajam muito internamente, domesticamente e viajam muito internacionalmente. Do outbound tourism, do overseas tourism, de todas as análises do turismo japoneses que vão para fora do país e depois regressam ao Japão, que isto é analisado na entrada depois nas imigrações, quando eles chegam aos aeroportos japoneses e há aquela parte da imigração em que há pessoas com passaporte japonês para um lado, pessoas com passaporte estrangeiro para o outro, eles recolhem os dados daí. Dos japoneses que viajam para o exterior, a esmagadora maioria e com uma tendência crescente, francamente crescente, são as mulheres. As mulheres japonesas normalmente gostam de viajar para o exterior, viajam durante mais tempo no exterior, durante a sua experiência no exterior procuram mergulhar mais na cultura dos países que visitam, ao contrário dos japoneses homens, viajam mais frequentemente fora de grupos organizados, de uma maneira autónoma ou de uma maneira com um consultor, ou tudo preparado por um consultor, viajam com amigas, com a mãe, com familiares, que também são mulheres, raramente viajam só se forem de uma faixa etária mais velha, que viajam com o próprio marido, mas mulheres a viajar sozinhas, mulheres japonesas a viajar sozinhas fora do Japão ou dentro do Japão, é realmente uma tendência crescente, é um boom crescente, de tal maneira que o nicho de turismo interno do Japão, onde se trabalha mais nos últimos anos, onde eu trabalho mais nos últimos anos, onde toda a gente trabalha nisto, trabalha mais nos últimos anos, é o nicho das mulheres entre os 25 e os 35 anos. Se se quer trabalhar em turismo no Japão, em produção de produtos turísticos no Japão, o nicho para criar produtos e fazer dinheiro é com o target mulheres dos 25 aos 35 anos. Elas já têm poder de compra, porque elas já têm emprego, e elas têm o desejo de saber mais do seu próprio país e do mundo, e de ter experiências lúdicas, e de fazer coisas como workshops, ir a mercados, ir a feiras, ir a festivais, ficar em hotéis, ir a onsens, fazer compras. As mulheres querem conhecer, as mulheres querem socializar e querem sair da sua conchinha e querem abrir os olhos e abrir-se para o mundo. Existe uma grande sede nas mulheres japonesas disto, que é diametralmente oposta dos comportamentos de consumidor masculino japonês, que não tem aparentemente interesse nenhum para ir ao estrangeiro ou ficar muito tempo no estrangeiro. Em parte, pelo menos é uma das alegações, é uma das
hipóteses mais prováveis e que estão a ser consideradas mais no estudo destes fenómenos, porque os homens, quando passam muito tempo fora do Japão e regressam ao Japão, são vítimas de um bullying mais severo, quando são mais novos, ou são vítimas de uma maior dificuldade de integração no mercado de trabalho e, portanto, de uma maior ostracização social. E uma vez não tendo acesso à entrada no mercado de trabalho, estando mais ostracizados socialmente, eles não conseguem ter uma posição económica significativa na sociedade e depois têm muito mais dificuldade em ser atrativos, em ser um asset atrativo no mercado, entre aspas, mercado de casamentos da sociedade japonesa. Isso significa que para os homens japoneses irem para o exterior, abrirem-se à cultura do resto do mundo e depois trazerem para o Japão uma visão global de estar, de ser, de profissão, de comportar-se, de valores, é uma coisa que é mais combatida no próprio Japão e que, portanto, os fará escolherem menos esse tipo de percurso de vida. As mulheres, mesmo tendo algumas consequências negativas, ainda manifestam muito desejo de fazer. E, portanto, no Japão vocês vão ter experiências muito diferentes se vocês estiverem a conversar com homens ou com mulheres. As mulheres são mais abertas ao internacional, à diferença, às outras línguas, a quererem genuinamente saberem coisas vossas e do vosso país. E, normalmente, isso significa que se vocês fizerem coisas como workshops e residências artísticas e estadias e não sei o quê, em sítios que sejam geridos por uma mulher ou em que a pessoa que vos está a receber é uma mulher, vocês vão ter uma experiência mais agradável, diria eu, até do que se for um homem ou se tiver uma lógica masculina na organização daquela coisa. Portanto, essa é uma particularidade também das mulheres no Japão nos últimos anos. Claro que todas estas vontades das mulheres japonesas, querer entrar mais no mercado de trabalho e subir na carreira, querer ser donas do seu próprio tempo e dos seus próprios apeteceres, querer viajar mais, tem-se refletido em menos a taxa de fertilidade mais baixa, o que se chama a taxa de fertilidade mais baixa. Porquê? Porque só havendo aqueles 3 modelos de linha da vida das mulheres e estas novas, que não são tão novas assim, a verdade é essa, não são tão novas assim, mas estas necessidades das mulheres na sociedade entram em choque com o papel que é esperado delas. E, portanto, as mulheres não sentem que conseguem estruturar a sua vida de uma maneira a serem realizadas nas 2 dimensões. É normalmente considerado irresponsável da parte de uma mulher tentar conciliar a vida familiar com o trabalho. É considerado irresponsável porque é considerado que ela está inevitavelmente a negligenciar um deles, porque ninguém faz tudo bem. E alguém vai pagar a fatura disso. Então, das duas, uma. Ou ela está... É um bocado esse o discurso social do Japão. Das duas, uma. Ou ela está a prejudicar a empresa porque tem que dividir a atenção entre a empresa e a família e, portanto, está a prejudicar a economia do Japão e, portanto, está a prejudicar os japoneses todos. Ou então, ela está a ser uma mãe negligente e irresponsável e uma esposa insuficientemente eficiente como esposa, que não está a dar atenção devida ao seu marido, porque ela está a perder tempo com as obrigações da empresa ou de onde quer que seja que ela trabalha, mesmo que seja self-employed, mesmo que seja trabalhadora independente. E, portanto, como ela não pode dar a 100% em nenhuma destas coisas, ela está a dividir a sua atenção e significa que ela está a ser irresponsável e negligente. E não tem escolha possível. Não há maneira de ganhar esta guerra. E por causa disso, as mulheres escolhem apenas um do caminho. Cada vez mais as mulheres escolhem apenas um do caminho. E cada vez mais há mulheres japonesas a dizerem não estou interessada em ter casamento e família e filhos, quero progredir a minha carreira. Ou então, não, eu tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer, tenho um negócio próprio e estou a focar-me completamente nisso. É muito comum vocês ouvirem esta resposta em que de alguém que é normalmente criado numa cultura ocidental, que tem um certo patamar de direitos adquiridos das mulheres, mas não são adquiridos, temos que continuar a lutar por eles. Mas normalmente a nossa resposta é, mas porque não conciliar as duas coisas? Dizer isto é quase cruel. É quase cruel. Porque para uma mulher japonesa é mesmo extremamente difícil conseguir conciliar as duas coisas. E não é por causa dela. É por causa das expectativas que colocam dela na sociedade. Então não é de admirar este gráfico. Onde é que está o gráfico? Este gráfico que vocês vão ver aqui. Não é de admirar porque este gráfico mostra-vos que cada vez há menos fertilidade. Cada vez há menos casamentos e cada vez há menos fertilidade. As mulheres, uma vez percebendo que ficando atadas
a uma família ficam completamente excluídas de todos os outros aspectos, têm que pesar na balança de onde é que querem estar. Não existe a opção mudar estruturas na sociedade para acomodar as expectativas das mulheres. Isso, mudar, acomodar, flexibilizar, são verbos que o japonês não conjuga. O japonês, estou a falar do governo, de quem faz as leis, dessas coisas assim. Claro que na população há muita diversidade de opiniões, mas vamos ficar aqui por estatísticas e dados oficiais e tendências do governo. Houve nos últimos anos uma série de discursos políticos no sentido de integrar mais as mulheres no mercado de trabalho. Houve alguns esforços de integrar as mulheres no mercado de trabalho, sim, mas de integrar as mulheres no mercado de trabalho como eles querem que as mulheres sejam integradas no mercado de trabalho, não como as mulheres querem ser integradas no mercado de trabalho. O que as mulheres japonesas querem é mais creches, mais infantários, com filas de espera menores, com preços mais concretizáveis para famílias de classe média, estruturas onde deixar as crianças para elas terem um bom acompanhamento e uma boa educação, querem mais disso, querem mais acessibilidade a isso. Querem também que haja estruturas que as libertam do peso de ter que ser elas sozinhas a cuidarem dos familiares idosos e de haver uma imensa vergonha atirada às costas da mulher que coloca os seus sogros ou os seus próprios pais num estabelecimento próprio para isso, o equivalente a um lar de idosos. Há uma sensação de vergonha imensa e de culpa da mulher japonesa que acha que essa é a melhor solução para a sua família no Japão e, portanto, sim, são demasiadas responsabilidades. E as mulheres japonesas mais novas, as mulheres japonesas na casa dos 20 e tal, 30 anos, estão a escolher se esse é um caminho em que só me apresentam essas opções, então eu não vou por aí. E é isto que está a acontecer. Os japoneses estão a desaparecer, os coreanos também, já agora. Os japoneses estão a desaparecer só em Okinawa, mas por particularidades muito específicas da população de Okinawa e da presença de estrangeiros e de Okinawa. Só em Okinawa é que isso não está a acontecer. Muito haveria mais para falar sobre isso, mas neste contexto deste vídeo é só para vocês perceberem melhor o que é ser mulher no Japão. Portanto, como eu já vos disse, as expectativas das mulheres japonesas são estas que estão aqui neste gráfico. A expectativa, reparem nas categorias do gráfico. Full-time homemaker, dona de casa a tempo inteiro. Claro que a partir dos anos 90 e sobretudo da crise da bolha económica dos anos 90, em que os homens deixaram de ter ordenados que lhes permitissem ser o único ganha-pão da família e suportar tudo, e as mulheres deixaram de poder, de facto, ser donas de casa a tempo inteiro. E também as mulheres passaram a ter o pretexto de que o ordenado do marido era mais baixo para convencerem o marido a deixá-las trabalhar e, portanto, a ingressarem no mercado de trabalho. Portanto, essa opção de crescer muito depois de arrebentar da bolha económica em 1990. Depois existe a opção regressar ao trabalho depois de criar as crianças. Normalmente, quando as crianças têm à volta de 10, 12 anos quando as crianças saem da escola primária aos 12 anos, porque durante todo o período da escola primária as mães ainda têm muitas responsabilidades, às vezes dadas pelo próprio distrito escolar, que as impedem de ter qualquer outra atividade, que é acompanhar a escolarização primária da criança. Portanto, esta opção é regressar ao trabalho depois de criar a criança. Isto significa, na prática, regressar ao trabalho depois de 12 anos de ter abandonado o trabalho. Normalmente as mulheres saem do trabalho quando têm filhos. Então, essa expectativa de vida de regressar ao trabalho depois de criar a criança, exatamente na mesma altura, no início dos anos 90, 1990 e 91, começou a aumentar. Portanto, as mulheres entraram massivamente no mercado de trabalho e uma parte dessas mulheres, mas a curvatura não é exatamente simétrica, uma parte dessas mulheres esperava, pelo menos tinha a expectativa, de regressar ao trabalho depois das crianças terem chegado à adolescência. Combinar a carreira e a família é uma expectativa que as mulheres tiveram em larga ascendência durante a década de 90, mas logo assim, ali em 96, 97, perceberam que isso não ia acontecer. A sociedade não correspondeu às expectativas delas e essa expectativa manteve-se estagnante, subiu um bocadinho mais, mas nada de uma curva ascendente, porque percebem que isso não é uma opção. A seguir, dual income, no kids, os dois trabalham, não têm crianças.
ou permanecer single, permanecer sozinha e continuar a trabalhar. Mantêm-se ainda a níveis significativos, mas mantêm-se relativamente estáveis. Portanto, aquilo que fez estes gráficos mudar é uma enormíssima crise económica, que foi arrebentar a bolha económica em 1990, e isso mexeu ali um bocado com o gráfico. E foi o que mexeu mais. Mas reparem, neste gráfico, nenhuma das opções é realmente feliz. Nenhuma das opções é aquilo que seria a primeira coisa que ocorre a uma mulher quando define um projeto de vida pleno, satisfeito e feliz. Não quer dizer que seja realizável, mas pelo menos definir um projeto de vida. Portanto, sim, no Japão há muito a fazer neste departamento. Quando vocês estiverem no Japão, sejam simpáticas para as outras mulheres que encontram, porque este é o mundo delas, é o planeta delas. Exemplos práticos e dicas. Vamos virar o disco, já terminou a aula de Sociologia, História Económica e Social do Japão, já terminou o momento da aulinha aqui do vídeo. Esta parte é para vocês perceberem um bocado mais o que é que são as minhas aulas também. Pronto, tiveram aqui uma amostra. Agora vamos voltar aos exemplos práticos e dicas para quem vai ser uma viajante, uma mulher sozinha a viajar no Japão. Alojamentos de baixo custo só para mulheres. Esta é uma coisa que é um exemplo prático, dicas que eu tenho que falar. Eu acho que é uma coisa muito boa, eu acho que é uma coisa que vocês devem usar à vontade. Não digo usem só isto, porque também é divertido ficar num ryokan, também é divertido ficar no outro estilo de hotel. Fiquem em alojamentos de estilos diferentes para vocês perceberem o que é diferente neles todos e verem como é que se sentem neles todos. Mas, de facto, os alojamentos de baixo custo, do estilo dormitório, ou do estilo cápsula, mas são na prática dormitórios, têm preços extremamente competitivos e, em particular, aqueles que são só para mulheres, são mesmo uma boa opção. Então agora vou falar aqui de exemplos práticos que eu conheço. Isto é exclusivo, normalmente eu só digo isto aos meus clientes em consultoria, mas aqui no vídeo eu vou falar para vocês perceberem também o que é que eu sei do assunto. Então, existe uma cadeia de hotéis cápsula, eles não são hotéis, tecnicamente, são dormitórios, mas pronto. Mas existe uma cadeia de cápsula no Japão, que é o 9 Hours. O 9 Hours, existem 9 Hours em muitos sítios diferentes. Existem 10 9 Hours em Tóquio, 2 em Osaka. Acho que, entretanto, em Osaka abriram mais. Acho que está desatualizado. Em Nagoya existe pelo menos um, em Fukuoka existem pelo menos 2. Em Fukuoka também estavam a fazer mais. Em Sendai também existe. Então, o 9 Hours tem um formato que é igual onde quer que esteja, funciona sempre da mesma maneira. Estas coisas das cadeias dão-nos a segurança de, pronto, é um franchising, nós sabemos como é que eles funcionam, nós sabemos que ele tem certos critérios de qualidade e isso às vezes ajuda-nos a tomar escolhas que nós sabemos que vão ser mais seguras, o investimento vai ser mais seguro. Não que eu tenha qualquer participação no 9 Hours, mas esta é uma das coisas que eu recomendo. Particularmente em Tóquio, porque tem 10, então há virtualmente um em qualquer sítio da cidade onde vocês queiram ficar. Este é um dos 9 Hours de Tóquio. Nem todos os 9 Hours são só para mulheres. Há 9 Hours que o edifício todo é o 9 Hours e depois há pisos que são para homens e há pisos que são para mulheres. Ou seja, se vocês são mulheres, há determinados andares que são só para vocês. E, inclusivamente, os elevadores são diferentes. O elevador que vai para os andares das mulheres é um, e o elevador que vai para os andares dos homens é outro, e não podem entrar no elevador trocado. Há câmaras e há alarmes, se isso acontecer. O objetivo principal do 9 Hours de estar dividido em géneros, e depois há os 9 Hours edifícios, como este particular em Tóquio, em que todo o edifício é só para mulheres. Por isso é que eles têm um sinal de mulheres na entrada, na porta do edifício. A segurança principal do 9 Hours é as mulheres saberem que segurança. Naquele contexto do chicane e do assédio e não sei o quê, essa coisa de haver um elevador com câmaras, com alarmes, em que entra neste elevador só pode ser mulher, este elevador só vai para os andares das mulheres, e saber que os dos homens é outros elevadores, são outros andares, e há portas e estão fechadas e há câmaras, e portanto dá segurança. E depois, em extra de segurança, ainda há aqueles que são todo o edifício só para mulheres. Como é que funciona 9 Hours? Existem cápsulas, sleeping pods, portanto são estas cápsulas nas paredes, digamos assim, temos um corredor central e depois temos cápsulas nas paredes. Normalmente o regime do 9 Hours é assim. Alguns, os que têm o edifício com mais espaço,
podem ter 1 ou 2 quartos individuais, mas o esquema deles é este, é de cápsulas. Então, vocês, inicialmente, o modelo de negócio deles era estadias de 9 horas. Mas agora não é. Agora as estadias são com check-in às 2 da tarde e check-out às 10 da manhã. Portanto, quase como num hotel normal. Dependendo do 9 hours, há sítios onde vocês têm um bocadinho mais de espaço nos pods, mas normalmente não. Normalmente, vocês, se tiverem uma mala grande, se tiverem uma mala de rodinhas, vocês têm que deixar a vossa mala grande num cacifo. Não há espaço para vocês terem a mala grande junto a vocês no sítio onde vão dormir. Vocês têm a mala num cacifo. Depois, o sítio onde vocês se arranjam, com lavatório, espelho, secador, todos os utensílios, sabonetes, shampoos e não sei o quê, é o outro sítio. Portanto, vocês têm as casas de banho, várias. Vocês têm os chuveiros, vários. Vocês têm os vidros, os espelhos e o boudoir, vários. É uma zona que é partilhada com as pessoas. Portanto, vocês chegam, levam o vosso saquinho do vosso necessaire, chegam a um sítio, sentam-se, aquele tem uma cadeirinha à frente, arranjam-se, pegam no vosso necessaire, vão para os chuveiros. O chuveiro tem dois espaços, o espaço para vocês tirarem e porem roupa e o espaço do chuveiro propriamente dito. Lavam-se. Mesma coisa, vocês andam com o vosso necessaire nesta zona assim da higiene e do arranjar, que é em cada andar há uma destas, normalmente. E depois vocês vão para o vosso pod, para o vosso sítio de dormir, que são estas cápsulas que estão marcadas. É importante vocês terem venda para os olhos, porque as luzes nunca desligam completamente. As luzes desligam dentro das cápsulas, mas não desligam aquelas luzes azuis ao longo do caminho, precisamente porque as pessoas podem levantar-se de noite para ir à casa de banho e passam ali. E, portanto, é bom terem uma venda para os olhos e também é bom terem tampões para os ouvidos por causa do barulho. Portanto, vocês vão estar, precisamente, é como num dormitório. Vocês estão a ver as pessoas a saírem do beliche de cima, salvo seja, e a irem ao beliche de cima, na prática, e a irem eventualmente à casa de banho. Portanto, tenham tampões para os ouvidos e tenham venda para os olhos. Eles também lá têm isto incluído. Portanto, vocês no próprio recepção de entrada, se não tiverem estas coisas, podem pedir que eles tenham uma lá. Mas às vezes as pessoas têm aquela marca que gostam, têm aquela coisa que funciona, sabem que gostam daquela. Levem a que vocês gostam. Existe a possibilidade de ficar no 9 hours à tarde, o que eles chamam de programa NAP. O programa NAP, ou programa Sesta, não existe em todos os 9 hours, mas em alguns existe. E, portanto, vocês podem fazer uma estadia só à tarde para descansar. Se vocês tiverem chegado e tiverem super baralhadas com o jet lag, isto existe, por exemplo, o 9 hours no aeroporto de Narita. Eu já fiz isso e é super conveniente, porque vocês podem acertar as vossas horas das dormidas, depois daquelas viagens de 24 horas em que às vezes se teve um bebê ao lado a chorar o tempo todo e não se conseguiu dormir. Isso já me aconteceu. E depois, quando chegam, é que têm que descansar. Isso existe e é uma possibilidade. Depois, existe outro que vos vou recomendar aqui, que também é do modelo Ladies Hostel. Portanto, o 9 Hours tem alguns edifícios que são só homens, alguns edifícios que são homens e mulheres e outros edifícios que são só mulheres. Mas existe um em particular, que é o Centurion. O Centurion é só para mulheres de todo o edifício e fica numa localização que eu adoro, que é ali à volta do Parque do Ueno. O Parque do Ueno é uma ótima localização de estadia. Eu sistematicamente, nas viagens em que eu estou presente com outras pessoas ou nas viagens em que eu crio o programa para as pessoas irem em regime de consultoria, mas não presencial, recomendo-lhes normalmente estadias por aqui, ou um bocadinho mais para o outro lado, já perto do Rio, Sumida, ou já quase perto da Torre de Tóquio, já mais para esse lado, aliás, da Torre de Tóquio não, da outra moderna. Portanto, ou para o lado do Rio, portanto, do Parque do Ueno para o outro lado, ou para o lado do Rio, ou atrás do Parque do Ueno, também Neso, também é bom. Portanto, aquela faixa da cidade, eu acho que é muito boa para alojamentos, mas há um em particular que eu quero falar aqui, mais uma vez, não tenho acordo por coisa nenhuma, é só porque eu acho que é uma dica boa para vocês, é o Centurion. O Centurion também funciona com este sistema de, tem o boudoir, com vários corridos, não é? Vocês escolhem para se arranjarem. A diferença do Centurion é que vocês têm, as camas são maiores, os pods, os sleeping pods, ou seja, as vossas cápsulas, os vossos espaços de descanso são maiores do que no 9 Hours e são maiores do que na generalidade dos hotéis cápsulas. Para além de serem maiores, eu acho que este facto de terem cortinas que fecham e que são completamente opacas, não interessa se há luz lá fora, a luz não passa pelas cortinas, eu acho que também é uma vantagem do Centurion.
Outra vantagem é que eles têm uma zona de lavandaria, que eu acho que é muito conveniente. Se vocês estiverem a meio da vossa viagem, entretanto já tiverem roupa suja, vocês não precisam levar muita roupa ao mesmo tempo, porque o Japão tem muitas vezes estas coin laundry, estas lavandarias de moedinhas, e o Centurion tem uma lá dentro. Vocês nem precisam de sair. Vocês podem pôr a vossa roupa a lavar, ir tomar banho, depois voltar, pegar na vossa roupa e ir para o quarto. É super prático para tratar da vossa vidinha em viagem. Outra coisa que eu acho particularmente boa do Centurion e que o 9 Hours não tem, e a maior parte dos hotéis cápsula não tem, é que tem espaço suficiente para vocês terem as vossas malas à beira dos vossos sítios de dormir, à beira do vosso beliche, digamos assim, à beira da vossa caminha. Vocês podem ter a vossa mala grande à beira da vossa caminha. Para muita gente isso é conveniente, preferem ter ali as coisas todas, podem precisar de alguma coisa à meia-noite ou no serão e tal, e não querem estar a ir ao sítio dos cacifres, abrir a mala. Não querem sair, basicamente, da cama. Sobretudo se vocês estiverem nas de baixo. Aí não precisam mesmo sair da cama para ir à mala. Exemplos práticos e dicas vão continuar. Esta é uma coisa que eu gosto muito. Eu já fiz outro vídeo no outro canal em que eu falei desta experiência. Se quiserem vão lá ver, eu vou colocar aqui o link na descrição. Mas eu falei de muito mais experiências do que esta neste canal. Neste vídeo que eu coloquei no link. Mas eu acho que é muito giro para mulheres que viajam sozinhas em particular. Eu acho que é muito giro fazer estas experiências de ir vestir kimono, ir vestir yukata, ir vestir um traje tradicional. Pode ser a cama, pode ser outro traje tradicional japonês. Os trajes tradicionais japoneses são coisas das quais os japoneses têm orgulho. São coisas das quais os japoneses sentem brio, não é? E eles ficam muito felizes quando veem os japoneses, os não japoneses, fazerem isto também. Alugar trajes e vestir-se com trajes. Isto é uma indústria que está amplamente desenvolvida no Japão. Há centenas de sítios para alugar todos os trajes tradicionais japoneses, que não são só kimono. E se bem que eles estão disponíveis também para homens e até para casais, mas eu acho que as mulheres que viajam sozinhas, ou as mulheres que viajam em pequenos grupos umas com as outras, eu acho que desfrutam particularmente disto e não há sensação nenhuma de apropriação cultural. Os japoneses fazem isto eles próprios, não é? Cada vez menos pessoas têm kimonos em casa e sabem tratar destes trajes e destes tecidos, ou têm circunstâncias para os utilizar. Então os próprios japoneses vão muitas vezes alugar nestes sítios para um dia especial, em que passeiam na rua com isto, em que vão visitar uns templos com isto, e ter umas fotografias, ou vão a uma cerimónia do chá. Portanto, é uma maneira de se sentirem especiais durante um dia, de fazerem boas recordações, de registarem bons momentos, tanto para japoneses como para não japoneses. Se bem que é perfeitamente possível vocês terem esta experiência sem nenhum tipo de preparação prévia, como eu vos disse, há centenas de estabelecimentos destes, e sobretudo se vocês não forem num pico, se vocês não forem numa altura tipo a Golden Week ou o Obon, se vocês fugirem àqueles grandes feriados nacionais, vocês conseguem entrar num estabelecimento destes na hora ou no máximo dali a umas horas e ter uma destas experiências. Contudo, a nível de vantagem de preço, e também conforto na planeação da vossa viagem. Eu recomendo vivamente que vocês façam uma reserva antecipada online, porque se pode fazer em muitos desses estabelecimentos têm websites. Façam uma reserva antecipada e sabem assim que naquele dia, àquela hora, eles estão à vossa espera, estão só para vocês, vão-vos vestir da cabeça aos pés. Alguns dos sítios até têm pacotes em que tiram-vos fotografias estilo estúdio lá dentro. Vale a pena. Outro assunto completamente diferente. Este assunto também acho que pode ser relevante para mulheres que viajam sozinhas, se vos apetecer, sejam felizes. Pelo menos ficam a saber que existe, que é os host clubs. Eu falei dos host clubs para mulheres, não é o único tipo de host clubs que existe. Existem host clubs com homens, ou seja, o funcionamento dos host clubs feminino e masculino não é o mesmo, não é exatamente a mesma coisa. Mas existem host clubs em que o host é um homem, é um rapaz, mais propriamente dito, um homem jovem. Então, estes clubes, o target deles são os clientes, são as mulheres, normalmente japonesas, mas se vocês forem estrangeiras, como veem aqui nesta fotografia, também lá podem ir. Então, os host clubs, em princípio, são abertos a qualquer cliente, mas, de facto, tem que falar fluentemente japonês. Ou então, se vocês tiverem uma amiga japonesa, ou arranjarem uma guia intérprete japonesa que quer ir com vocês, aceita fazer o serviço de ser a vossa guia intérprete
durante a experiência de irem a um host club. Isto não tem que ser uma coisa sórdida e tabu. Pode ser uma experiência para ficarem a saber como é que funciona um host club. Num mente aberta, espírito aberto. Vou ver como é que é, vou aprender como é que é. Muita gente que viaja a Amsterdão passeia no Red Light District simplesmente porque querem saber o que é, querem conhecer como é que aquilo funciona. Não quer dizer que vão usufruir dos serviços de substituição. A mesma coisa num host club. Podem visitar um host club, tomar umas bebidas e conversar com estes hosts. A principal função deles é conversar com vocês e servir-vos bebidas e fazer o bar ganhar dinheiro com a venda das bebidas. É por isso que eles estão ali. Se vocês virem que tem, por exemplo, na entrada Japanese only, não tentem entrar. Não vale a pena insistir. Mas se não tiver isso na entrada, ou melhor ainda, se vocês conseguirem reservar com antecedência, isso é perfeito. Até porque muitos dos host clubs funcionam com membership ou reserva. Então, se vocês conseguirem reservar dinheiro, melhor é o ideal. Agora, têm que conseguir falar japonês de conversação fluente, correto, ou então têm que visitar com alguém que seja japonês ou que seja um guia intérprete, uma guia intérprete mulher que visite com vocês em japonês. Dito isto, existem host clubs de muitos tipos diferentes e temáticas diferentes. É um bocado como o anime e a manga, no sentido em que todos eles são tipo personagens. Estes rapazes são arranjados em pele, cabelo, roupa, tom de voz, maneira de falar, gestos. Eles são arranjados e são treinados para serem como uma personagem. Nada ali é natural. Nem nos hosts mulheres, mas nos hosts homens isso ainda se nota mais. Nada ali é natural. Tudo. O olhar, os tons, tudo. Eles passam meses a ser treinados até poderem ser hosts. E nem todos são. Então, o tipo ideal para um host nestes bares é muito particular. Não é para toda a gente. Por exemplo, para mim, isto não é um homem atraente. Mas pronto. Mas nos host clubs japoneses, este é o tipo que vocês vão encontrar. Mais ou menos este género de cabelo, mais ou menos este género de se vestir, este género de maquilhagem. Oh yeah, eles usam muita maquilhagem, eles usam muito mais maquilhagem do que eu alguma vez usaria. Existe um livro muito interessante, se vocês quiserem aprofundar isto, que é Stage Seduction, Selling Dreams in a Tokyo Host Club, by Akiko Takayama. Este é um livro espetacular que eu recomendo vivamente. Então, basicamente, eles são treinados, eles são instruídos, eles passam por uma formação dentro da empresa para serem treinados na arte da sedução, na arte do flerte. Mas é uma arte, não é verdade. E se vocês forem não japonesas, se calhar isto é mais estranho para vocês à primeira vista. Se vocês forem só na perspectiva de eu vou ver como é, tudo bem. Mas não acreditem no que eles vos dizem. É que existem algumas estrangeiras que depois ficam um bocado confusas. Eu acho que ele gosta de mim. Não, esse é o trabalho dele, ok? Portanto, se eles vos abordarem para se encontrarem com eles fora do host club, tenham plena consciência que isso vai ser um encontro pago. E vai ser um encontro pago com uma taxa maior do que a do host club. Porque a atenção deles está só para vocês. E num contexto em que eles estão mais expostos. Portanto, sim, o trabalho deles é serem agradáveis e fazerem-vos comprar bebidas. Acontece de vez em quando. E eu até utilizei aqui uma imagem de stock photo porque eu não tirei nenhuma fotografia destas, embora isto já tenha acontecido. N vezes, já tenho visto N vezes, em sítios como, por exemplo, Shibuya, onde há muitos bares. Normalmente os host clubs não estão escondidos. Reparem, isto não é nada escondidinho e tabu e não sei o que. Isto é mainstream no Japão. Então, os bares de host, sejam femininos ou masculinos, existem nos mesmos bairros onde existem os outros bares normais. Então, estes rapazes estão no meio da rua, estes em particular, como vocês já viram pela maneira de vestir e do cabelo e não sei o quê, eles são todos host, eles estão a fazer o que se chama recrutamento, ou caçar clientes. As duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, eles podem ver rapazes a passar na rua, que pensam, pá, este rapaz era capaz de ser bom para o meu clube, porque eles são recompensados pelo clube se eles arranjarem outros para lá. E, sobretudo, que venham a ser bons. Então, pode ser isso, ou pode ser estarem na rua a verem mulheres que estão sozinhas e proporem-lhes irem para o clube. Normalmente, eles vão-vos abordar com coisas que parecem pick-up lines, com coisas que vos fazem rir, que vos, não é, que quebram o gelo, que vos põem bem dispostas, que convidam à conversa. Eles são muito bons nisso, reparem, eles são propositadamente treinados para serem bons nisto. Não subestimem o quão profissionais eles são.
E já me aconteceu imensas vezes ser abordada por eles. Normalmente porque eles dizem qualquer coisa e pensam que eu não vou ouvir e depois eu respondo em japonês e depois eles ficam, olha, ela conversa connosco. E depois eu converso e tal e depois eles dizem, aqui na rua está muito inconveniente, ou porque está calor, ou porque está frio, ou porque outra coisa qualquer que eles inventam. Vamos sentar num sítio agradável e conversar um bocado e tomar qualquer coisa. E eu sei. Eu tenho de dizer, não estou aqui para isso, obrigada, eu sei que é o teu trabalho, olha, bom trabalho, boa noite de serviço e tal. E vou à minha vida. Mas quando eles vos convidam, não é um date. Não é uma pick-up line. Eles estão a trabalhar. Eu digo isto porque há muitas mulheres estrangeiras que acham que, ele está interessado. Não é que vocês não sejam lindas e maravilhosas e mereçam tudo na vida. Vocês são lindas e maravilhosas. Mas naquele caso, ele estava mesmo a trabalhar. Então é preciso ter isso em conta. Uma coisa, não é bem um truque, é um modus operandi. Este em particular eu escolhi a fotografia porque isto já me aconteceu. No verão, quando está muito calor, eles têm uns leques na mão e quando vocês caminham na rua, nestas ruas, eles normalmente andam ao vosso lado com um leque e vão-vos refrescando e dizem coisas como Atsui, né? Tipo, está muito quente. Que é para vocês dizerem, domo arigato, muito obrigada por estares a abanar o leque e fazer isto mais fresquinho e tal. Depois ele diz, uau, tens uns olhos tão lindos e tal, e coisa. E mexem um bocadinho no cabelo, se vocês deixarem. E depois, desculpa, não queria mexer no teu cabelo. É um flirte perfeito, estes gajos são bons. E depois dizem, adorava tomar umas bebidas contigo, vamos para um sítio mais fresquinho. E aí é que vocês sabem que eles estão a convidar para ir ao bar, mas quem vai pagar são vocês. Então, este truque do leque é espetacular, já me aconteceu 2 vezes. A segunda vez que me aconteceu, eu estava mentalmente a pensar, eu não acredito nisto. Será que isto agora está nos manuais todos? Porque era uma zona completamente diferente da cidade e não percebi porque é que estavam a fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, eu desconfio que deve haver manuais de formação. Então, os host clubs são, de facto, sítios para vocês gastarem dinheiro. As coisas podem ficar muito caras. Se vocês quiserem ir a um host club, lá está, recomendo vivamente que contactem um guia intérprete que aceite ir com vocês, ou alguém que seja japonês nativo e que fale japonês fluentemente e que vos ajude a reservar o dia e a hora e tal. Vocês vão ter que pagar uma fee para a reserva, vão ter que pagar upfront alguma coisa. Depois, se vocês forem e tiverem lá 2, 3 horas e tomarem bebidas de uma maneira mais ou menos controladas, na boa, vocês gastam 500 euros. Na boa, isso é básico. Vocês, se perderem o controle e aceitarem, se perderem o controle, se beberem muito, se aceitarem mandar vir champanhe, se aceitarem mandar vir mais hosts à vossa mesa para cantarem karaoke, por exemplo, a coisa pode ir para os 10 mil euros num bar de Shibuya bom. Portanto, isto é uma coisa que, se vocês quiserem fazer, tenham isso em conta. Não é só... Ninguém nunca vos vai falar de dinheiro. Não existem preços nas coisas e não existem menus. Vocês não têm a mínima noção do dinheiro que estão a gastar até chegar ao final. Esta é uma das downsides. Portanto, saibam que esta experiência é possível, mas é o quê? Oportunidades. Chegou finalmente o ponto deste vídeo em que eu vou revelar as oportunidades num futuro imediato. E eu gosto muito desta parte, porque é a parte em que eu me estou a projetar para o futuro e a pensar na vida depois do Covid e que posso revelar para vocês os planos que já fiz ultimamente e as coisas nas quais tenho estado a trabalhar com os meus parceiros japoneses. Porque é assim, claro que estes últimos meses têm sido difíceis para toda a gente. Claro que estes últimos meses têm sido difíceis, em particular para quem trabalha na indústria da hospitalidade, do turismo, das viagens, claro que sim. Mas mais do que isso ainda, mais do que a perda objetiva de rendimentos e trabalhos, eu acho que o mais difícil de lidar para todos nós, que trabalhamos num setor em que estamos sempre a projetar-nos no futuro, é não saber se nos podemos projetar no futuro. Não saber como é que podemos planear. Porque reparem, quem trabalha em planeamento de viagens, de turismo, de cultura, de residências artísticas, de espetáculos, não sei o quê. Eu estava sempre no ano a seguir. Eu estava em 2017 a fazer planos para 2019. Percebem? E agora, nos últimos meses, ficámos todos, e os meus colegas consultores, e as pessoas que estão no Japão, ficámos todos assim, e agora? Agora não é só desligou, desligou e não sabemos. Há um vazio. É assim, tipo, barulho do vento, arbusto a rodar no Far West. Então, essa sensação foi particularmente angustiante. E agora, finalmente, com as diretivas do governo do Japão, com a vacinação a arrancar,
com as coisas a poderem ser planeadas para o final de 2021 e 2022, nós podemos finalmente continuar a trabalhar e podemos recomeçar a trabalhar no mesmo regime que nós trabalhávamos, que era estar agora a planear para daqui a um ano e saber que quando a data chegar as coisas vão estar todas prontinhas, smooth. Para as coisas serem smooth, tem muito trabalho antes por trás. Então esta é a parte feliz. O que é que vai acontecer nos próximos tempos a nível de viagens ao Japão e que oportunidades é que vocês existem? Eu queria vos chamar a atenção para esta estatística, porque esta estatística é uma estatística que está diretamente relacionada com os preços das coisas. Eu não diria que ela é uma estatística dos tempos altos e baixos do ano, não é só isso, mas como é uma estatística que registra a entrada de visitantes estrangeiros ao Japão e que entram no Japão por mês, tipicamente, ao longo dos últimos anos, 2016, 17, 18, 19 e 20, como vocês viram, foi aquela curva, pum, caiu e ficou no zero. Logo ali em abril, quando o Japão fechou as fronteiras ao resto do mundo. Mas este gráfico ajuda-nos a ver, do ponto de vista dos estrangeiros que entram ao Japão, quais são os meses em que eles entram mais e entram menos. Claro que depois falta aqui a questão do turismo interno. E isso é que isso é que faz com que este gráfico não seja diretamente um gráfico dos picos de épocas altas e épocas baixas ao longo do ano no Japão. Mas ele indica-nos alguma das tendências. Notem que no final de janeiro e início de fevereiro, vocês têm um decréscimo da entrada de visitantes estrangeiros no Japão. E como no Japão, nesta altura, também não há fluxos muito significativos de viagem no território. As pessoas viajam sim para estar em dois eventos muito significativos que eu vou falar a seguir, mas viajam dentro das suas áreas, normalmente, não fazem viagens longas. Até porque não há períodos de férias para tirar. A Golden Week é em maio, o Obon é em agosto, o final do ano já foi, o Ano Novo já foi. Portanto, as pessoas estão em rescaldo das festas do Ano Novo e normalmente já não fazem viagens muito grandes nesta altura. Como não é um pico de high season para os próprios japoneses e é claramente low season para os estrangeiros que entram no Japão, esta é uma fase do ano que eu acho que é muito propícia a planear viagens ao Japão e que eu, sistematicamente, ao longo dos últimos anos, trabalho em programas personalizados. Porquê? Porque eu encontrei duas coisas que me agradam muito e são duas coisas que eu gosto de trabalhar com esses dois temas, que é o tema, um deles é o tema do Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês, ou o Ano Novo Lunar, ele tecnicamente não é o Ano Novo Chinês, ele é o Ano Novo Lunar. E o Ano Novo Lunar é o Ano Novo tradicional também do Japão. Ou seja, o Japão só teve que se adaptar ao calendário gregoriano, ao calendário ocidental, no final mesmo, nas últimas duas décadas do século XIX, e de uma maneira efetiva e eficiente, a sociedade japonesa já estava adaptada ao calendário ocidental no início do século XX. Mas é o século XX. É o século XX. Durante toda a história do Japão, o calendário do Japão não foi este. Toda a cultura japonesa é a cultura do ano lunar, não solar. E o ano lunar comemora-se hoje em dia com o que nós dizemos o Ano Novo Chinês. Mas ele é o Ano Novo Lunar. Normalmente ele é entre o final de janeiro e o início de fevereiro. Lá está, porque o período não é fixo. Este ano, 2021, o Ano Novo Lunar foi no dia 12 de fevereiro. No ano 2022, o Ano Novo Lunar vai calhar no dia 1 de fevereiro. E vai ser o Ano do Tigre. Se vocês forem do Ano do Tigre, é uma muito boa ideia vocês irem para o Extremo Oriente celebrar o Ano do Tigre. Onde a energia do Tigre está mais forte. Este Ano Novo Lunar vai ser celebrado 1 de fevereiro, coincide precisamente com um período em que vocês vão ter as coisas mais baratas a nível dos alojamentos e de tudo mais. Às vezes até há diferenças nos menus dos restaurantes. Às vezes, a sério, quando os preços baixam, baixam mesmo. E baixam em todo lado. Então, isso é uma das grandes vantagens. Como eu vos disse, isto tem dois temas que eu gosto muito de trabalhar. Um deles é o Ano Novo Lunar. Eu gosto de trabalhar o Ano Novo Lunar porque há festividades de Ano Novo Lunar, umas especificamente japonesas, como por exemplo geishas e maikos a fazerem danças e canto e cerimónia do chá em celebração do Ano Novo Lunar pelas tradições ancestrais do Japão, específicas do Japão. Outras coisas são, por exemplo, nas cidades onde há uma Chinatown muito representativa, como por exemplo Yokohama ou Nagasaki. Nagasaki é a Chinatown mais antiga do Japão, a mais
sim, é mais histórica. Há grandes festivais de Ano Novo Lunar, de tradição chinesa, mas que são também tradicionais e que são também muito significativos no Japão. E que é um evento ao qual os japoneses aderem como público em grande escala. Portanto, eu gosto de conciliar festivais de rua e coisas que nos fazem sentir a cultura viva de um povo e de uma nação, e que neste caso existem coisas muito, muito tradicionais japonesas. Não há nada mais tradicional do que geishas a fazerem cerimónia de chá. E ao mesmo tempo, festivais das comunidades chinesas, mas radicadas no Japão, em Chinatowns, que ainda por cima são património e que são históricas. Então gosto disto, e isto só acontece nesta altura do ano. E há outra coisa que acontece nesta altura do ano, no início de fevereiro, portanto é perfeitamente possível fazer 3 semanas ali entre o final de janeiro e o mês de fevereiro, que é a floração das umé, das ameixeiras ou medronheiros, que está a acontecer agora, neste preciso momento em que eu estou a gravar este vídeo, portanto é daqui a um ano. E normalmente fazia programas, só não fiz 2020 e não estou a fazer agora 2021, programas que conciliam estes dois eventos. A floração das ameixeiras acontece no Japão sempre nesta altura do ano, o início do mês de fevereiro, e ela é o sinal visível do Festival da Primavera. O Festival da Primavera começa com o Ano Novo Lunar, e são os primeiros 10 dias a seguir, e isto sempre se chamou o Festival da Primavera. Não interessa que o calendário ocidental chame Primavera dia 21 de março, reparem, isto é o Japão e o Extremo Oriente antes do Ocidente chegar lá e mudar a história política e mudar a cultura e impor um calendário que não era o deles. Portanto, eles sempre celebraram o Festival da Primavera com a chegada do Ano Novo Lunar, porque era também quando apareciam as primeiras flores, e portanto fazia sentido. E as primeiras flores são as flores da ameixeira, não são as sakura. As sakura não são a flor do Festival da Primavera. Muita gente confunde isto quando não conhecem o suficiente da cultura tradicional japonesa. Então, a floração das ameixeiras, para além de ser lindíssima, lindíssima, jardins, campos, inteiros disto, mas também muitas vezes há muitos templos que têm, os templos japoneses têm lá dentro um jardim e há muitos templos que têm muitas ume. Então é particularmente bonito visitar certos templos que têm a floração das ameixeiras e que fazem festas e nomikai, e festas de bebida e às vezes pequenos espetáculos ao ar livre. Não muitos, porque as noites ainda são frias, mas aos fins de semana à tarde ainda se fazem. Então, estar em eventos relacionados com a floração das ameixeiras, apreciar a floração das ameixeiras, que ainda por cima tem muito menos hordas turísticas internacionais do que as sakura, porque os que não são japoneses e não estudam cultura japonesa só conhecem a sakura, e então vão todos na sakura e esquecem-se que o verdadeiro Festival da Primavera e o fenómeno da Zume é que é o mais tradicional. E então, apreciar isto sem ter aquela pressão daqueles visitantes todos, eu acho que é lindo e recomendo a mulheres que viajem sozinhas em particular. É mais seguro também estar sem ser nas multidões. E eu gosto de trabalhar este tema. E por fim, ainda há uma coisinha que para mim é cereja no topo do bolo, que é o Fuji ainda tem neve. É que se vocês visitarem o Japão, por exemplo, na época da Sakura, que é uma época super popular internacionalmente para visitar o Japão, que é essencialmente o início do mês de Abril, ou se vocês visitarem o Japão no verão, porque só tem férias no verão, ou se vocês visitarem o Japão noutra altura qualquer, vocês não têm esta combinação de paisagens floridas das ume com o Fuji, com a neve, porque a neve do Fuji termina mais ou menos ali no final de fevereiro. Março, início de março, sem dúvida, já não tem neve. Então, eu acho que sim, esta paisagem é incrível. Eu gosto particularmente, eu recomendo o que eu gosto e o que eu conheço bem. E isto só vocês só vão apanhar nesta altura do ano. Então, sim, planos, oportunidades para 2021-22, ou seja, se vocês quiserem encomendar um programa de visita cultural ao Japão, sendo uma mulher sozinha ou sendo um grupo de mulheres que querem viajar sozinhas, no sentido em que não querem viajar com agências de viagens e não querem viajar com grupos de famílias e não querem viajar com grupos de casais e só querem viajar entre amigas, ou eventualmente se tiverem algum amigo também, que é um amigo que se dá bem com mulheres que viajam à sua maneira, tudo bem, nós estamos por aqui a tentar excluir os homens da coisa. Vocês podem me contactar até, pronto, vá lá, setembro, mais ou menos, para que o plano esteja todo concluído
no início de outubro, ou pelo menos alinhavado, porque depois as coisas têm que estar... Se vocês tentarem reservar mais tarde, e sobretudo se vocês tentarem reservar a partir de janeiro, esqueçam, aí os preços já vão estar inflacionados, aí os voos já vão estar inflacionados, porque aí já estão a funcionar outros tipos de mercados. Mas ali até outubro pode-se fazer um plano para depois ser concretizado nesta altura do ano, final de janeiro, início de fevereiro. Quando eu digo um plano, digo que as coisas que vocês têm que reservar com mais antecedência são realmente alojamentos e voos. Nos voos vocês conseguem alguns voos em que existe garantia de reembolso a 100% ou de voucher a 100%, e também conseguem hotéis que conseguem reservar com cancelamento gratuito. Nenhuma destas coisas exige da vossa parte investimento a fundo perdido ou sem retorno, inclusivamente o meu próprio programa, porque quando eu trabalho em serviços de consultoria, os clientes são o objetivo pelo qual eu faço o programa. Portanto, já tive clientes, obviamente, no ano 2019 que não puderam ir para o ano 2020, portanto, pediram os planos em 2019 e não puderam ir em 2020, continuam a ser os meus clientes, eu não abandono os meus clientes, eles não puderam ir em 2020, mas quando o Japão abrir, eu vou-lhes refazer os planos e eles vão. E não vou cobrar mais nada por isso, custo zero. Porque assim, essa é a diferença entre um consultor e um agente de viagens. Um agente de viagens vende-vos uma coisa. Vende-vos uma coisa. Está vendido. Um consultor é o vosso consultor. Ele está convosco nisto. Se por algum problema vocês não puderam concretizar um plano, o consultor tem a obrigação de continuar a ser o vosso consultor sem pagarem mais por isso, porque o consultor não teve a culpa de que isto tudo fechasse, mas vocês também não. Portanto, as pessoas que não foram em 2020 são os meus clientes para 2021, 2022. Se eles continuarem a querer ir, eu continuo a estar ao dispor para lhes fazer os planos, e muitas vezes vai ser refazer totalmente os planos, porque as circunstâncias das vidas deles mudaram, as alturas do ano em que vão querer ir vão ser diferentes, etc. Portanto, é trabalhar tudo de novo, mas o que eu recebi antes já está pago. Por isso é que eu digo que é a mesma coisa. Ter um serviço de consultoria personalizada não significa que vocês pagam e o dinheiro voou e nunca mais ouviram. Significa que vocês têm um consultor. Têm. Ponto. Para sempre. Não é um serviço que se compra e desapareceu. Outra altura do ano em que também pode ser interessante vocês considerarem visita ao Japão, e a concretização disto ainda este ano não está 100% garantida, mas é possível, depende se o Japão abre ou não abre fronteiras, é realmente em novembro. Essa é uma altura do ano onde no Japão também é interessante viajar. Há um fenómeno também natural muito interessante que é as momiji, ou seja, as folhas do Acer, ou as folhas de outras espécies de árvores a ficarem vermelhas e, portanto, as montanhas a ficarem com estas cores ocres, avermelhadas, muito bonitas. As paisagens são muito interessantes, há muitos circuitos que se podem fazer para apreciar isso. É uma época do ano muito agradável para fazer caminhadas, é uma época do ano em que o clima está ameno, não chove torrencialmente, já passaram os tufões, ainda não está muito frio, o frio só bate a sério ali no final de novembro e em dezembro. Então, é uma época do ano muito interessante também viajar ao Japão. Fazê-lo neste ano ainda, 2021, está bastante condicionado ao facto do Japão abrir as fronteiras e não ter quarentena obrigatória, porque não é execuível, não é prático pensar que as pessoas vão fazer uma viagem ao Japão com objetivos turísticos e quando lá chegarem vão ficar 14 dias fechadas no hotel, para depois fazerem 14 dias de viagem. Não faz sentido, isso não é prático. Então, eu vou manter-vos informados acerca disso, como sempre, e aqui no canal vocês têm muitos vídeos sobre isso, em que eu dou informação em português das notícias que saem no Japão, e portanto eu vou-vos sempre informando quais são as novidades do governo do Japão, se há fronteiras, não há fronteiras, etc. sobre isso. Também há uma coisa que eu quero deixar aqui no ar, porque depois vou fazer outro vídeo sobre isso, que é sobre o plano de visita ao Japão do projeto cultural e pedagógico Japão e Portugal, o projeto cultural e pedagógico que eu coordeno, mas que funciona de uma maneira um bocado diferente, porque não é um serviço de consultoria personalizada aberto ao público geral, é só mesmo para os alunos, professores ou membros do projeto cultural. E que esse é um programa que está garantido desde que as fronteiras abram e não haja quarentena. Garantido no sentido em que o programa está feito de maneira a ser uma experiência pedagógica e imersiva do Japão. Essa para um grupo de 5 pessoas
sejam homens ou mulheres, independentemente da idade, mas com um nível de envolvimento significativo no projeto. Portanto, tem que ser alunos ou professores ou membros do projeto cultural para usufruírem desta visita pedagógica. É como uma mega visita de estudo de 21 dias, é quase um mês. 21 dias, 3 semanas no Japão em novembro, portanto a saída prevista de Portugal é 29 de outubro, e depois vamos estar no Japão por todos os sítios que são os temas dos cursos do projeto cultural e pedagógico. Portanto, se vocês quiserem saber mais sobre essa oportunidade ou estarem updated ou quererem entrar para o clube e saber, escrevam, peçam aqui nos comentários que eu depois dou-vos essa informação. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo e não se esqueçam de continuar a participar no canal.